Atenção, brasileiros e brasileiras desse meu Brasil. 7 de setembro, dia da independência. Estamos começando mais um Colmeia-Cast, o episódio número 54. Ele acertou? Acertou. Olha, rapaz, tá bom o homem, hein? Episódio Respeita. número 54, Respeita. pleno feriadão. Todo mundo aí achando, ó, Aqui é o cara do podcast, os caras mais tão, amado do Brasil. os caras tão ricos, milionários, não sei o quê. Aí, ó, 7 de setembro, feriadão, 4 horas da tarde, nós estamos fazendo o quê? Trabalhando, né, irmão? Né, bebê? Gerando conteúdo, levando entretenimento para o celular, né? É isso Então, aí. curte, comenta, compartilha e só vem. Sejam muito bem-vindos. 7 de setembro, feriadão. Feriadão, Mas né? temos que trabalhar porque ainda não chegamos no número da conta bancária de Whindersson Nunes. Whindersson Nunes, Exatamente. um beijo pra você, maravilhoso, mas chegaremos lá. Não é isso? Te queremos aqui, inclusive, queremos né? aqui, tá? Eu vim Tá- de Brasil, né? Pois pra é. dar aquela... Eu vim de verde em emocionado, homenagem aos palmeirenses. O choro é livre, bebê, chora. Você sabe se o nosso Chora. convidado é palmeirense? Não, ele já falou pra mim Olha que o não é tamanho... não. Ah, tá. Não, mas se ele for também, eu mudo aqui agora. Não tem essa não, eu me adapto, eu me adequo. Cara, e o papo de hoje vai ser muito legal. Sensacional. Podemos dizer que estamos aqui hoje com o Rich, o conselheiro amoroso? Ah, eu penso que sim, hein? O cara hoje Vamos vai, entender o negócio, vai né? trazer muita informação bacana Vai, pra hoje gente, o né? pau vai torar. É. Hoje a gente vai afiar o machado. Vai afiar o machado. Eu vou sair daqui com o Somebody Love, ó, mais aguçado ainda, ó. Não é não? É isso aí. Vamos passar a bola pro homem? Vamos, tudo bem, Orlando? Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Jeffão. Obrigado, Rinian. Prazer estar aqui com vocês. Espero poder contribuir nesse 7 de setembro, feriado. Espero que a galera esteja nos assistindo aí, para a gente poder trocar essa ideia um pouco sobre desenvolvimento pessoal masculino. É isso aí, coisa boa. Desenvolvimento Pessoal Pessoal masculino. pessoal masculino. Você que é um cara meio pangaré assim com as meninas, não sabe falar direito, fala porta, porteiro, portaria, palhaço, ele vai te ensinar como que você vai chegar na gata, entendeu? Ali no tete a tete, entendeu? Eu não vou falar nada, mas tudo bem. Brincadeira, gente, o homem é brabo. O homem é pegador. Não, As meninas que tá tá doido, assistindo sai aí. fora, que mano é pegador. Sou de poucas. Você é de Pouca. poucas? Pô. Vamos Enfim, mudar de vamos- assunto porque vamos tá se continuar aqui o entregando. negócio. Vamos passar por Orlando aqui, vamos entender um pouco mais aqui sobre o trabalho do Orlando, né, Orlando? Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. E falando sério agora, Orlando, a gente pede para que você se apresente, né, para as pessoas saberem quem é você, como que você executa o seu trabalho, dá uma pincelada para quem está nos assistindo aí, para que eles possam entender qual vai ser o nosso bate-papo hoje aqui no Colmeia. Bom, então, meu nome é Orlando Costa, tenho 42 anos, sou natural do estado de São Paulo, mas moro em Goiânia desde 2014. E atualmente eu gero conteúdo, em especial, né, no Instagram, sobre desenvolvimento pessoal masculino, mais especificamente sobre questão de atmosfera masculina, masculinidade, energia masculina, saúde mental masculina. E como que eu trabalho com os caras, como ele se vê no primeiro momento, como ele vê o mundo e como ele vê a relação dele também com as mulheres e com outras pessoas no contexto geral, para que esse cara ele se sinta bem com ele mesmo e saiba se situar nas mais diversas situações que a vida vai impor ali para ele. Então, basicamente, hoje eu já trabalhei também gerando conteúdo para mulheres, né? Mas hoje o meu foco é trabalhar com homens nesse sentido. É um pouco assim, de uma espécie de psicologia, né? Adaptada para o contexto do universo masculino, tentando trabalhar naquilo que a gente chama de terceira via. Não é nem aquele super machão de 80 anos atrás e nem esse cara todo desconstruidinho que temos agora. É uma espécie de caminho do meio com o melhor desses dois universos, por assim dizer. Quando você fala desconstruidinho que a gente tem agora, seria o quê? Assim, vamos destrinchar esse desconstruidinho aí. O desconstruído é um cara que se desconectou desses elementos típicos do masculino, né? Que é um pouco mais de virilidade, um pouco mais de assertividade, de racionalidade. É o cara que se tornou hipersensível, hiperfrágil, hiperemotivo, achando que assim ele estava sendo um homem super moderno, evoluído, quando na verdade ele começou a encontrar muita dificuldade, principalmente na relação com o feminino. A gente sabe que é um tema polêmico, porque a gente vai, de certa forma, contra uma narrativa construída atualmente de como que o homem deve agir ou deve ser. Mas esse homem desconstruído, né, ele tem se mostrado para com ele mesmo mais triste, mais solitário, mais infeliz. É um homem sem força
para agir na vida e estar no mundo. Não é? É um homem construído nas últimas décadas, e a gente pode depois aprofundar nisso, trazendo que alguns dados que alguns autores vão nos ensinar. Então, é este homem que ele é soft, como dizem os americanos. É um homem soft, suave demais. Esse cara, ele tem percebido que ele tem se dado muito mal na vida. É o tal do nice guy, ou daquele homem muito bonzinho. Não é? Então, a gente está trabalhando com os caras para entender por que ele agiu assim, por que ele foi desenhado para começar a agir assim, por que ele está sofrendo e, de certa forma, resgatar um pouco. Não se trata de resgatar uma masculinidade que é abusiva ou um orgulho bobo de ser machão. Não é isso. É de resgatar um pouco dessa energia, desse poder pessoal que é típico do arquétipo masculino. Então, basicamente, meu trabalho ele se estende em várias dessas searas. Aí você não acha que isso está muito mais ligado ao pessoa do que o... Ou não, é porque você trabalha com o público masculino e você sempre vai levar para o masculino. Porque eu também vejo o outro lado, que é a mulher, por exemplo. Uma mulher muito frágil, não no sentido de fragilidade feminina, aquela coisa boa que todo homem gosta, penso eu. Mas na questão de ser humano frágil, seria mais ou menos isso? Primeiro a sua intenção é identificar qual que é a fragilidade do cara, se é como pessoa, porque se for como pessoa, o problema dele não é se relacionar com uma mulher, por exemplo, no sentido amoroso, mas sim com pessoas. Seria mais ou menos... Você faz mais ou menos essa leitura primeiro? Onde ele vai encontrar a maior dificuldade vai ser no campo afetivo com as mulheres. É onde dói mais no cara. E depois nós vamos identificando. O que eu trabalho muitas vezes... Olha só, eu costumo dizer, a fraqueza masculina não é tolerada. Ou ela é tolerada, como vai dizer o Pondé, até a página 2. Enquanto a gente acolhe muito mais a fragilidade feminina, porque de certa forma é aquilo que é inerente ao molde feminino, né? Uma doçura maior, uma fragilidade maior, o estado emocional que oscila um pouco mais. Enquanto no homem, ele vai perceber que esse formato de ser dele vai trazer muito mais prejuízo do que solução na vida dele. Principalmente quando ele vai para o campo afetivo com as mulheres. É aquele cara, vou dar um exemplo aqui, né? Mais fácil. Super bonzinho, super sensível, bem intencionado, que ele depois de 6 meses a mulher tá falando, olha, eu te vejo mais como amigo, saca? Eu não te vejo... A mulher não sabe explicar muitas vezes o que está acontecendo. E quando eu trago isso dessa forma, um monte de mulher se identifica. Falou, caramba, era por isso que eu não conseguia gostar do meu ex. Porque, por mais que ele fosse um cara bom, por assim dizer, ele não tinha ele não tinha uma pegada mais masculina. E, de certa forma, essa pegada mais masculina, ela foi diminuindo, ela foi se desaparecendo aos poucos nas últimas décadas, em função de várias coisas que a gente pode abordar aqui. E esse cara viu que isso está trazendo sofrimento para ele. Tem cara que não arreda o pé. Não, é assim que é um homem moderno tem que ser. Por quê? Ele não quer ser igual ao pai ou ao avô. Aí tem uma questão mais profunda aqui da psique do cara. Tá? Ele rejeita. A gente pode falar sobre isso também. A gente pode falar muita coisa, aliás. De rejeição ao masculino. Então ele rejeita o próprio masculino que há nele, porque no primeiro momento ele rejeita o próprio pai, o próprio avô, a própria linhagem dele. Porque eu trabalho com constelação familiar também. Então a gente vai muito nesse foco da ancestralidade. E ele entende por meio de várias narrativas, ideologias, que essa é a forma que ele tem que agir. E mesmo que ele está dando murro em ponta de faca e não está dando certo. Outros falam, caramba, realmente eu estou agindo assim e está dando errado. Eu quero olhar para isso. Então esses caras que vão me seguir, são esses caras que vão pedir ajuda. Ele pode ter 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Em determinado momento ele vai sofrer e vai precisar de uma ajuda, vai precisar de uma orientação. Porque, na verdade, a geração atual, ela não tem referências masculinas fortes. Se você conversa com um rapaz de 20 e poucos anos, ele está completamente perdido, sem referencial nenhum. Ele não sabe o que fazer, como agir, qual que é o papel dele no mundo. Então, de certa forma, a gente vem a apresentar esse conteúdo para esse cara justamente para fortalecê-lo, para elevar a autoestima dele, a autoconfiança dele, a segurança dele e por aí vai. Entendi. Interessante. Fantástico, né? Essa questão aí da ancestralidade que você fala é muito interessante, porque às vezes o cara foi criado num ambiente cheio de conflitos, vendo um pai bem agressivo, um avô bem agressivo, foi criado num modelo de regime militar, vamos dizer assim, e aí ele acredita que para desconstruir isso, ele precisa ser talvez mais doce, mais meigo, mais frágil, vamos usar essas palavras que você trouxe, né? Mas eu acredito que não seja isso, né? Eu acredito que a gente tem que saber entender aquilo que é ruim,
que meu pai fazia que era ruim? Ah, talvez maltratava minha mãe, às vezes até agredia ela. Isso eu não vou copiar, então eu vou quebrar o ciclo, né? Mas era um cara que sempre saiu cedo para trabalhar, mantinha a casa, fazia aquele papel do homem mesmo, né? Eu vou nutrir a minha família, eu vou educar os meus filhos, eu vou corrigi-los quando for preciso. Eu acho que é isso, o cara ter a noção do que separar, o que é que eu preciso quebrar o ciclo. Eu deixo para lá e aquilo que é de bom eu pego e sigo aqui moldando e fazendo um novo modelo de homem, né? Um modelo atual, né? Seria isso, né? Seria. Porque quando eu excluo o meu pai, o meu avô, a minha ancestralidade, eu estou excluindo tudo. Aquilo que é bom e aquilo que é ruim. E quando eu excluo, eu perco força. A gente trabalha com integração. Ou seja, é evidente que a profundidade do trabalho com ancestralidade não diz respeito a se tornar o amigão do pai. Às vezes o pai até morreu, às vezes o pai foi embora, nunca mais. O cara nem conhece o pai. Mas, de certa forma, olhar para a vida. De onde veio a minha vida? Qual é a minha história? Qual é o meu background? Porque, de certa forma, eu carrego, de acordo com o trabalho, por exemplo, das constelações, eu carrego as dores desses homens. Eu carrego o destino desses homens um pouco em mim. Então, de certa forma, a gente vai trabalhar com um cara para que ele olhe para isso, tirando o olhar julgador, que muitas vezes é o olhar do menino. Eu não recebi amor, eu não recebi atenção, meu pai não foi o exemplo, meu pai não gostou de mim, meu pai me agredia, tudo. E eu coloco o olhar do homem. Aquele que olha de um homem para homem, sabendo que aquele homem tem tantos defeitos quanto eu tenho, só que eu me curvo diante de algo maior, que é a vida que me foi dada. Então eu consigo olhar para esse pai, para esse avô, para esse bisavô, por essa linhagem toda, consigo recebê-los em mim. E quando o camarada ele faz isso de uma maneira muito ajustada, num ambiente propício, e com toda uma narrativa construída para ele saber fazer isso da forma certa, isso tem muita força. Acho que todo homem deveria experimentar essa reconexão com essa ancestralidade, ainda que não tenha sido do formato que ele idealizou. Porque isso traz, eu recebo assim, relatos dentro do meu programa, por exemplo, para homens, de acompanhamento, que é surpreendente. Quando o cara ele faz essa reconexão, parece assim que ele fica muito mais energizado, o poder pessoal dele aumenta muito e ele consegue enfrentar o mundo de cabeça erguida e não todo encolhido, não todo choroso, não todo vitimista e por aí vai. Show. É isso. Eu acho que é saber separar o que é bom e ruim. Você pega o bom e toca o barco e o que é ruim você deixa pra lá, né? Exatamente. Eu passei por um processo desse aí. Meu pai ele saiu de casa, eu tinha 6 anos. E a gente teve uma convivência e eu consegui identificar desde criança nele. Eu sempre falo pra quem pergunta, principalmente da família. Cara, seu pai, não sei o quê. Eu falo, cara, meu pai foi o maior exemplo de tudo que eu nunca quis ser na minha vida. Isso desde criança. Eu sempre tive essa frase. Porque eu conseguia olhar pra ele e falar, isso aí eu não vou querer não, hein? Luto contra, porque tem o lance da genética, irmão. Dá uma puxada boa, viu? Porque não presta, né? Não, o que não presta, pega e potencializa. O que não presta da árvore genealógica a gente sempre herda, né? Não tem como. Então eu sempre olhei com esse olhar. E eu tenho um irmão. Meu irmão é totalmente diferente de mim. Então, acredito muito nisso daí que você falou, da própria pessoa pegar os exemplos e você vai entender o que você vai fazer com aquilo lá. Porque você pode ser o que você quiser. Exatamente. Mas aí tem homens que, no caso, pegam esses exemplos e se tornam o bonzinho, o cara sem voz, o cara que tanto faz, tanto fez, né? Muito, muito interessante. Vamos aprofundar mais. Você trouxe alguns exemplos, assim. O que você acha que a gente pode começar a aprofundar mais aí dentro de tudo que você falou? A partir disso que você trouxe, desse último termo, né? O homem bonzinho. Eu tenho trabalhado arduamente. Então, esse foi o tema da última turma aí do Afiando Machado, né? Não mais o cara bonzinho. Não mais o cara bonzinho é uma obra de um psicólogo americano chamado Robert Glover, ou Glover. Desculpa aí o pessoal que manja da pronúncia. Mas qual que é o trabalho desse cara lá nos Estados Unidos? Ao longo dos anos, ele tratou homens que têm essa síndrome do nice guy, que eles chamam síndrome do cara bonzinho. Como é que esse cara funciona especificamente nos relacionamentos, né? Que é onde o calo mais aperta do caboclo, que é onde ele descobre que ele tem essa síndrome, né? É aquele cara, o Rinian e Jefão, aquele cara que não sabe dizer não. Aquele cara que não consegue se posicionar. Aquele cara que ele engole tudo para não irritar ninguém, não ter atrito, porque ele detesta o atrito.
aquele cara que ele faz de tudo para poder agradar, mas ele nunca atende às próprias necessidades. Então é o tipo de camarada que, para contrabalancear, ele vai sempre se conectar com mulheres, por exemplo, que são um pouco mais autoritárias, que são um pouco mais sargentonas, que são um pouco mais mandonas, né? E popularmente essas mulheres vão dizer, aquele marido dela lá é um banana, aquele marido dela ali, o namorado dela é um pamonha. Este é o cara, geralmente é o cara bonzinho, né? Uhum. É o cara que não tem voz, é o cara que não se posiciona, é o cara que muitas vezes ele se vitimiza, ele é manipulador também, essa é a sombra que eu falo para os caras, o homem bonzinho, ele faz e gera um boleto para a mulher amar e permanecer dele pelo resto da vida. E ele percebe, né, de acordo com esse autor e com o que eu tenho trabalhando, que eu estou trabalhando, trazendo outros elementos para esse trabalho aqui no Brasil, muitas vezes ele teve uma relação muito de apaixonamento com relação à mãe dele. E a exclusão do pai. E eu falei, cara, apesar do Dr. Glover nos Estados Unidos ele não trabalhar com a constelação familiar, com esse conceito, é muito aquilo que se encaixa no que eu venho estudando. Então, novamente, é um distanciamento do próprio masculino, uma espécie de apaixonamento de resgate da mãe que sofreu. Então ele sempre precisa, desde pequeno, ser aquele bom menino que não vai deixar ninguém triste. E ele leva e replica isso para um relacionamento com uma mulher, achando que aquela é a fórmula de dar certo com uma mulher. E é muito curioso. Eu conversei com várias mulheres ao longo desses anos. E toda vez que a mulher está diante de um cara que age assim, ao invés dela falar, cara, eu tô no melhor dos mundos, porque o cara me agrada, porque o cara não tem voz para nada, eu mando em tudo aquilo. Aquilo vai irritando a mulher no longo prazo. E ela começa a meio que pisar na garganta daquele cara. A gente vê vários relacionamentos assim, vários relacionamentos terminando. E ele vai narrar na obra dele que, à medida que ele vai fortalecendo esses caras, através do processo terapêutico, através do convívio desse homem com outros homens, lembre-se, às vezes ele não teve a referência paterna. Ele vai ter referência de outros aliados que a gente chama na jornada dele. Uhum. E ele vai se fortalecendo e, de repente, ele chega para essa mulher no belo dia dentro de casa e fala, não, hoje não. A mulher fala, peraí, como assim esse cara não está sendo aquele capaz de sempre? Não, hoje eu não quero. Hoje eu quero desse jeito. E muitas vezes ele tem um medo terrível de que aquilo ali... Não, às vezes a mulher começa a gostar mais ainda dele. Porque fala, cara, está nascendo um homem aqui diante de mim, eu não tenho que fazer esse papel do masculino numa relação. Claro que com outras mulheres tantas, ela não quer sair desse lugar do masculino na relação, porque ela já acostumou a ser assim, por isso que ela se atraiu por ele. Vai haver atrito, né? Mas em muitos casos não. O casamento do cara melhora quando ele começa a tomar atitudes que ele achava que ia destruir uma relação, que é simplesmente se posicionar, simplesmente dizer a necessidade dele e simplesmente, às vezes, dizer não, dizer a opinião dele, não ter que concordar com tudo que ele não concorda e por aí vai. É difícil, às vezes, para o pessoal que está nos assistindo imaginar um homem assim, porque a imagem do homem foi muito manchada nas últimas décadas. Sempre o homem é um vilão, sempre o homem é o que erra nas relações, sempre é o homem que é o abusivo, sempre o homem é isso, sempre o homem é aquilo, né? O homem virou uma persona não grata. Mas só quando a gente olha para um lugar chamado realidade, a gente vê que não é assim. Que tem vários caras passando por essa síndrome. Pelo menos dentro do meu universo, eles vão procurar. É evidente que eu sei que há tantos homens que são machistas, que são abusivos, que são tóxicos. Eu sei que existe essa realidade. Mas eu estou tratando aqui com vocês de uma realidade que, para muitos, não existe. E que ela é latente. Com certeza. Você tá falando aí, nossa, eu tava doido aqui pra falar dois nomes aqui de dois caboclos que se encaixam exatamente Também, nesse viu? perfil. Pelo menos uns 5 vezes. Aí, tá vendo? Nossa, cara. E parece que pra gente que tá de fora é tão simples. Não que a gente seja perfeito e não precisa de melhorar. Mas assim, o meu perfil é diferente desse cara. Sim. E aí você já conversou com o cara, você já falou pra ele, irmão, mas você tem que se posicionar. Eu ia te perguntar, você acha o que esse cara tem que fazer pra mudar? Mas você já trouxe, se posicionar. Não, hoje eu não quero. Cara, não dá pra você gastar tanto no meu cartão igual você tá gastando. Você tem que gastar tanto. Sim. Não dá pra você fazer isso aqui dessa forma. Porque senão prejudica o nosso relacionamento nisso. Se posicionar, e parece que é tão fácil, né? Mas o cara não faz. Vontade de falar dois nomes aqui, mas eu não vou falar não, eu vou me segurar. Mas tomara que vocês assistam até o final, porque com certeza vão vir mais Depois dicas. você manda o link. Falou, amigo, assiste. É verdade, né? Porque realmente é isso, é se posicionar, né? E eu acredito que seja isso, cara, é conversar, né? É explicar. Eu acho que não é fácil. Eu acho não, tenho certeza que não é fácil. Igual você falou, às vezes ele tem aquela visão de ser o menino bom, da mamãe e tal, e eu vou ofender, né? Se faz de vítima. Exato. Às vezes ele vem contar a situação pra gente, ele quase chorando, né? Dá vontade de bater nele. Fala, e aí, doido, e o que você vai fazer pra mudar isso, né? Não é chorar, não é fazer o que você tá fazendo.
Mas é conversar com ela mesmo, é impor os limites, né? E eu acho que não é ser machão fazer isso. Sim. Né? É completamente diferente, é o que você falou. Quando você vai conversar com o cara, você identifica o cara que é tóxico, que é o machão mesmo, mas são perfis diferentes. Né? Esse cara, basta ele se posicionar e falar o que ele quer. Às vezes é só a realidade, é só mostrar pra companheira, né? Mas, e quando você pega esse cara com esse perfil, eu te procurei, nós temos esse perfil aqui, e a gente chega lá e te expõe essa dificuldade, né? Como que você nos ensina a nos posicionar? Cara, são sistemas de enfrentamento. Então, por onde que esse cara vai começar? Olha, essa semana, por exemplo, você vai dizer pelo menos um não. Quando algo exigir que você faça isso. E às vezes o cara é um esforço descomunal fazer isso. Mas quando ele percebe que ele consegue fazer, é como se fosse uma porteira abrindo. Ele fala, cara, é possível e o mundo não vai acabar se eu fizer isso. Então, esse é num ambiente um pouco mais superficial. São tarefas que esse cara ele pode começar a executar no dia a dia dele. Por exemplo, cara, o que você precisa fazer que você tá se segurando, tá com medo, tá acanhado? Eu preciso fazer tal coisa. Então, nessa quinta-feira, você consegue chegar até tal ponto? Você consegue mandar aquela mensagem que você precisa? Você consegue se expressar, dizer o que você precisa? Cara, consigo. Então, vamos começar por aí. Então, aos poucos, ele vai quebrando essas barreiras. Agora, quando você percebe que... Porque hoje eu já não atendo mais individualmente, não dá tempo. Eu atendo dentro de grupos do programa Afiando Machado, como eu tinha dito agora há pouco. Mas aí eu encaminho esse cara para um terapeuta que é de minha confiança, para um psicólogo, alguma coisa nesse sentido, né? A gente conhece vários. Para poder trabalhar, por exemplo, esquemas emocionais com esse cara, como que foi a relação dele com a mãe, como que foi a relação dele com o pai, como que foi a relação dele na escola, toda a estrutura de infância dele que o leva a agir da forma como ele age hoje. Então a linha que o cara vai trabalhar, por exemplo, ele pode trabalhar uma terapia cognitivo-comportamental por meio dos esquemas, que eu acho bacana. Ele pode ir para a própria psicanálise do Freud, por exemplo. Ele pode tentar fazer, no meio disso, uma constelação familiar que eu gosto muito, que é a abordagem de Bert Hellinger, né? Para ele entender profundamente essas dores do sistema familiar e por aí vai. Quando ele cai comigo, por exemplo, o que ele quer fazer dentro do Afiando o Machado, o que ele vai fazer? Lá a gente tem vídeos explicativos com esses temas de forma aprofundada e tem missões. Essa missão aqui hoje, você vai se comunicar dessa forma. Nessa missão hoje, você vai fazer aqui uma visualização do encontro com essa ancestralidade. Ele vai colocar o fone, vai ter acesso ali a uma espécie de, abre aspas, meditação. O que eu estou tentando ali é criar novas ideias, novos caminhos neurais no cérebro desse cara mesmo, sabe? Para que ele comece a interpretar eventos de uma forma diferente. E lá a gente vai ter o grupo, ele vai estar expondo as dores dele, outros homens vão estar ouvindo, vão estar aconselhando também. Eu estou lá sempre monitorando, porque alguns, principalmente o pessoal talvez a psicologia analítica, por assim dizer, a gente tem muito mitos, né? Os mitos, os ritos de passagem. Isso na psicologia profunda é explicado por meio da analítica do Jung, né? O cara não teve essa referência. Com quem que ele vai ter? Então a gente costuma dizer, né? Homens crescem com outros homens. Eles crescem vendo o exemplo de outros homens. Então eles vão precisar estar convivendo com outros homens. E eu vou falar uma coisa para vocês. Para nós aqui pode parecer muito normal ter amigos. Estar no meio de grupo de homens e trocar ideias sobre carro, igual a gente está falando agora, sobre profissão, matrimônio, tudo. Mas para esses caras, muitas vezes, conviver com outros homens é uma coisa dificílima. Porque é uma atmosfera que incomoda ele. Olha que louco isso. Caraca. Então, quando você levanta, por exemplo, uma pesquisa junto com esses caras, ele desde cedo ele é assim. Ele sempre preferiu estar no meio das meninas. Ele sempre achou mais fácil ter amizade com as mulheres. Ele não consegue se aproximar do grupo de homens, porque para ele parece hostil. Parece que não bate com a frequência dele. Tanto, por exemplo, eu já sabia disso quando eu formei os grupos e vi a potência dos grupos. Depois, eu lendo a obra do Dr. Glover, eu percebi que ele fazia a mesma coisa lá nos Estados Unidos. Ele falou, um dos principais processos dentro do meu atendimento com os homens é o grupo. Porque o grupo potencializa muito, porque ele está convivendo numa atmosfera, numa egrégora masculina, e isso fortalece ele. Ele vê que ele não está sozinho, ele vê que ele tem aliados, ele vê que ele tem um suporte, para ele não se sentir tão solitário nessa jornada. Nossa. Massa. Fantástico. Hoje o seu curso ele é totalmente online.
Totalmente online. E eu tenho, nessa versão da última turma, da turma 6, eu tenho encontros online com eles também. Porque quando a gente trabalha em grupo, por exemplo, tem o cara lá que vai trazer uma relação com o pai difícil. Então, quando a gente vai estar trabalhando ali no grupo, né, falando, olha, se seu pai estivesse na sua frente, o que você diria? Cara, o cara às vezes é um grandalhão, o cara começa a chorar igual um menino. E todos ali que estão se identificam com aquela história dele em algum nível. E é uma força brutal que tem ali que a gente trabalha. É uma coisa exclusiva, fechada, só para homem. Só homem tem a senha para poder entrar, para poder compartilhar. Muitos dizem que homem, cara, não procura esse tipo de ajuda. Os homens têm procurado mais esse tipo de ajuda e eu já conversei com outras psicólogas que atendem homem também. O homem ele está muito melhor, muitas vezes, na terapia do que a mulher. A mulher procura mais. Mas o homem, quando ele encara a terapia, ele vai muito mais rápido que a mulher, no geral. Claro que tem exceções. Porque o homem é mais objetivo. E o homem assume mais responsabilidade para com ele mesmo. Ele não fica tentando culpar todo mundo. Esse é um diferencial muito interessante do público masculino e do público feminino. É evidente que tem mulheres que são objetivas. É evidente que tem mulheres que têm autorresponsabilidade também, claro. Mas eu já conversei... Eu tive essa impressão quando eu trabalhava com os dois públicos e fui conversar com psicólogas e psicólogos que atendem público misto. Eles também têm a mesma impressão. E você acha que às vezes o homem demora mais para procurar, igual você falou, e quando ele resolve procurar a ajuda com o psicólogo, né, ou até mesmo um psiquiatra, você acredita que nós demoramos mais buscar essa ajuda por conta da carga que nos colocaram desde os anos que se passaram, desde a época lá dos nossos pais, dos nossos avós? Eu acredito que sim, que parte do processo é esse, tipo, que isso é frescura, que isso não leva a nada, que isso é coisa de mulherzinha. Existe ainda, de certa forma, esse preconceito. Mas também o que eu percebi, eu tô desenvolvendo um curso para homens. Na última vez que eu trabalhei com mulheres, né, há uns meses atrás, eu fiz um que se chamava o Caminho da Rosa para Mulheres. Depois eu fiz o Afiando Machado, eu intercalava as turmas. Hoje eu fico só com o Afiando Machado. E o Afiando Machado teve mais inscritos. Falei, peraí, mas que história é essa então de que as mulheres buscam muito mais? Não, porque eu percebi também, olha que interessante como é que é o comportamento masculino. Se você tem uma publicação no Instagram de, sei lá, por exemplo, dizendo assim que meditação faz bem. Então, se uma mulher abre essa publicação e tem um homem falando meditação faz bem para tal coisa, ela vai querer ler. Se tem uma mulher fazendo aquela publicação na arte, ela também vai ler. Agora, o homem é diferente. Olha só que interessante. Meditação faz bem, por exemplo. Aí o cara vai olhar... Quem que é esse maluco abraçando uma árvore aqui? Que coisa de... entendeu? Aí aparece uma mulher falando, coisa de mulher. Agora aparece o lutador Vanderlei Silva dizendo que medita antes de cada luta no UFC. Ele, opa, por quê? Ele é referência para ele. Os homens veem por hierarquia. Ele fala, peraí, se esse cara foda desse jeito aqui faz meditação, por que eu não? Eu admiro esse cara, ele é um puta de um lutador, ele é um alfa tal, aí ele vai querer se interessar. Então eu percebi isso nesse trabalho. Os homens eles precisam se identificar muito com quem está falando. Ele precisa criar um ambiente, um olhar de respeito por quem está falando. Como se fosse um exército, aquele cara pode ser o meu capitão e eu vou seguir ele porque eu confio nele. Se ele não se conecta dessa forma hierarquizada, eu percebi isso, ele não se conecta. E nesse trabalho eu percebi isso. E como meu trabalho ele tem muito disso que eu trago, foi coisas que eu sofri pessoalmente. Então o cara se conecta com essa verdade. Fala, cara, esse cara passou o que eu passei e hoje ele está no outro patamar. Ele está falando com a minha dor. Ele está entendendo o que eu estou passando. Ele está entendendo o que está acontecendo. Esse cara eu vou seguir e vou confiar nele. Então os caras vêm porque vê muita verdade. Agora, se fosse um outro camarada que estivesse só tentando vender por vender alguma coisa, os caras eles sacam essas paradas. É muito curioso isso. E hoje o seu diferencial para fazer o cara te ver como uma referência, o que é? Cara, vou comprar o curso do cara. Eu gero conteúdo igual um louco no meu Instagram para ajudar os caras. Eu abro caixinha de pergunta praticamente todo dia. Falo, irmão, faz assim, faz assado. Você tá olhando para isso errado. Você tá no caminho certo. Eu fiz isso na minha vida e errei. Então o cara ele percebe. É evidente que eu vou trazer nesse lugar não só as minhas experiências, mas os cursos que eu fiz, as teorias que eu estudei e por aí vai. Então o cara ele vai se conectando ao longo de um tempo comigo. E de repente eu abro uma turma, ele já está pronto para entrar. Fala, cara, é isso que eu tô buscando. Ele entra e muitas vezes se torna tão... Porque o grupo permanece, apesar da turma já ter passado.
Tem cara lá que se tornou uma espécie de diretor do grupo, que ajuda outros caras gratuitamente. Porque aquilo ali foi tão forte para ele que ele permanece numa espécie de missão. A gente tem uma espécie de missão de apoio mútuo. Entende? E hoje, por exemplo, a Fernando Machado, eu costumo dizer, ele se tornou muito maior do que eu. Um dia eu quero preparar outros caras para fazer o que eu estou fazendo se eu não estiver mais aqui. É importante isso continuar. Massa. Interessante. Cara, e eu tô curioso com um negócio. Como que é quando o processo é inverso? É o contrário, por exemplo. Você falou do cara que é fofinho, não sei o quê. E quando é o inverso? Quando o cara é machão pra caramba, quando o cara é possessivo, você também pega esse caso? Será que esse cara chega a pedir ajuda? Não. Não Esse chega. cara é muito mais raro. O que eu recebo é caras que têm inseguranças com relação aos ciúmes. Geralmente são mais jovens. Ela tá falando com outro cara no Instagram. Não sei. Então, você tem muito essa demanda. Agora, esse cara que ele é mais violento, que ele é mais machão, Nem que ele chega. enxerga a mulher assim no patamar de inferioridade, esse cara, ainda que ele tenha esse comportamento, se ele estiver caminhando bem na vida dele, apesar de ser assim, se não estiver faltando mulher para ele, não estiver tendo problema, ele não procura ajuda. Esse cara não procura. Eu sei que haverá outros terapeutas ou psicólogos que vão, de certa forma, trabalhar com esse cara, mas esse cara ele é meio irredutível. Sabe? Aquele cara que... Porque tem duas formas de enxergar a mulher. Você tem o sagrado e você tem o profano. Geralmente esses caras, os bonzinhos, ele enxerga como a mulher como um sagrado. Ele coloca a mulher num altar. Ou seja, quem está no altar está diante de algo quase inalcançável. Só que tem outro cara que enxerga a mulher apenas como um objeto, como uma coisa profana. Então esse camarada ele não vai se conectar muito com o meu conteúdo, porque isso que já está meio que fechado. A não ser que ele passe por um deserto. A não ser que ele passe por um processo de muito sofrimento, a perda de um namoro, a perda de um casamento, que ele tem que rever toda uma postura. Mas por que eu olho para as mulheres desse jeito? Ou como que eu olhava para minha mãe? Como que eu via o meu pai tratar a minha mãe? E por aí vai. Mas a maior parte do meu público vai ser esse primeiro modelo de comportamento. Entendi. Não faz sentido, né? O cara não... É. O poderosão vai procurar terapeuta pra quê, né? Mas é o que ele falou, só se ele passar por um processo de perca muito grande, né? Igual um casamento, um negócio assim. Ou até mesmo dentro de um casamento, a própria filha dele. Talvez que alguém que ele olhe de outra forma, né? Dê um toque nele e fale, e aí, pai, você tá perdendo, né, o relacionamento com a mamãe, por conta disso. Tal. Talvez eu acredite, meu ponto de vista, né? Eu acho que isso seria um gatilho para que ele pudesse pedir ajuda. Tem um seriado, inclusive, você deve ter visto, que é o Bom Dia, Verônica. Você já viu esse? É exatamente tudo isso que você tá falando. É um seriado brasileiro e ele retrata relacionamentos abusivos. Cara, é insano, mano. Porque você olha e não tá dentro da nossa realidade, né? Você olha e fala, para, né? Como assim, gente? Mas tem muito, né? Tem muita Demais, gente assim, tá doido. Tem muito, e esse muito, seriado ele retrata muito, é muito, muito legal. Te indico a ver, acredito que você não tenha visto, mas ele é bem Ele não tem a ver com uma mulher que é policial, não? Isso. Eu acho que eu já vi, mas faz tempo, por isso que eu não tô conseguindo... Mesmo, exatamente, legal. É nacional, tá bem legal, bem legal. Netflix ou é... Netflix, né? Cara, muito bom, vale muito a pena. É perturbador, né? Você viu, é perturbador, cara, é insano. Então, enfim, porque, nossa, só de lembrar dá um trem ruim. Quem assistiu aí comenta, porque é pesado, mas é isso. Agora o lance do frágil, nossa, eu me identifiquei muito. Lógico que a gente não vai falar isso no ar, né? Mas em off a gente conversa aqui, porque eu tenho uns 5 caboclos pra te indicar. Que é triste. Mas fala pra gente, como é que você caiu nisso? Que você fala, penso eu. Ou você chegou nisso através de experiências que você teve ao longo da sua vida, ou não, ou você viu que é um nicho interessante para se trabalhar. Como é que você... Da onde começou essa sua história? Nesse tipo de mercado, você só cria muita força e desponta se você viveu cada coisa que você está dizendo. Essa visão mais mercadológica, isso daqui vai dar renda, porque é um nicho bom. Não. O cliente final, que é o seguidor que vai entrar no seu curso, ele vai perceber se você é só um fanfarrão que está tentando vender alguma coisa sem ter vivido nada daquilo, ou se realmente você tem um peso na tua fala, né, naquilo que você está trazendo. Então, sim, obviamente eu passei pelos meus desertos, pelos meus sofrimentos, e eu não consegui entender, peraí, porque se eu estou fazendo tudo certo, que eu achava que estava fazendo tudo certo,
Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou pagando o preço tão alto de me sentir, abre aspas, rejeitado, de me sentir deixado, de sentir que eu fiz tudo e agora eu fiquei sozinho? Quando eu criei uma obsessão na minha cabeça que eu precisava entender isso. Eu precisava entender por que isso me aconteceu. Tá? E quando eu cacei explicação, é como se eu tivesse descoberto um oceano. Aí eu comecei a pesquisar. Desenvolvimento pessoal masculino, sofrimento amoroso do homem. Quando eu pesquisei sobre sofrimento amoroso do homem, eu encontrei a obra de um cara, de um brasileiro, que ele tem um pseudônimo que se chama Nessahan Alita. São obras pesadíssimas. Então, os caras me perguntam, você acha que eu devo ler? Cara, se você não tiver um preparo, você vai ficar muito amargurado. Mas faz parte do processo. Então, eu encontrei as obras desse cara, do Nessahan Alita, que se chama O Sofrimento Amoroso do Homem, e eu passei a ler. Eu falei, caramba, tudo que esse cara está dizendo, de certa forma, de parte da natureza feminina, que eu achava que era pura, que era super inocente, que os homens sempre eram ruins, caiu por terra essa crença que eu tinha, de acordo com o que esse cara está falando. Até porque eu fiz muito do que esse cara está falando aqui, que eu achava que era certo, e quando na verdade foi por isso que talvez eu tenha encontrado o resultado que eu encontrei. Então, a partir dali, é como se... Existe um movimento chamado Red Pill, que depois a gente pode tocar nesse assunto. Não sei se vocês já ouviram falar do Red Pill. Não, eu não. Depois eu posso trazer para vocês um pouco. Então, o cara sai de um momento de encantamento. Cara, as relações não são assim tão puras. As mulheres não são tão inocentes assim, né? Eu acho que eu fui um pouco ingênuo em determinadas ocasiões. Eu acho que o processo de apaixonamento, ele me deixou muito cego, ele me deixou muito bobalhão, ele não está me enxergando tais coisas, eu não estava enxergando o sinal X, o sinal Y que essa pessoa estava emitindo e eu estava fingindo que não estava vendo. Ou seja, eu comecei a tomar posse desse mundo dos relacionamentos que não é um mundo tão fofinho, tão bonito e cor-de-rosa, do jeito que eu achava que era. Só que nesse lugar é evidente que a gente não consegue ter um equilíbrio total, a gente pode ir para outro extremo, se tornar amargo. Então eu passei um período, obviamente, amargurado. Contudo, eu estudei outras coisas também. Aí eu fui me conhecer. Isso é o mais importante que eu falo para os caras. Antes de você ficar só criticando mulher, você precisa se conhecer para entender o que você está gerando de realidade na tua vida. Você precisa conhecer o seu ambiente interno. Então eu fui querer conhecer o meu ambiente interno. Peraí, como que era o relacionamento dos meus pais? Como que eu olhava para meu pai? Como que eu olhava para minha mãe? Como que eu olhava para mim mesmo? Como que eu olho para as mulheres? Como que eu olho para o mundo? Como que eu me posiciono? E isso tudo eu fui entendendo, passei por vários processos terapêuticos, fui me conhecendo, entendendo como que eu funcionava. Aí depois eu acalmei. Né? Aí depois que eu entendi por que eu sentia um vazio, esse vazio sempre tinha que ser preenchido pela primeira mulher que aparecesse. Eu já queria namorar logo de cara, não dava um tempo para conhecer a pessoa. Eu aprendi por que eu tinha esse vazio. Enfim, depois que eu aprendi, aí eu entrei num lugar que você experimenta uma certa densidade, porque você tem uma sabedoria. Eu me senti bem, eu estava sozinho, me senti tranquilo, e é curioso, que foi neste momento que eu conheci a Camila. E depois de 2 anos eu casei com a Camila. E é tranquilo. E ela também mais ou menos a mesma pegada que eu. E é tranquilo. Por quê? A minha realidade externa, ela refletia uma desordem interna que eu tinha. Então, primeiro eu tive que me organizar primeiro internamente. É claro que isso não é um processo que se faz da noite para o dia e ele não tem fim. Você está sempre se lapidando até o túmulo. Esse é o papel de um homem na vida dele mesmo. É a narrativa dele. É a jornada do herói que os caras falam tanto, né? Que a gente se constrói todo dia um pouquinho. Então, eu passei por esses sabores, cheguei quase a entrar num processo depressivo e depois me reergui. Neste processo de reerguer, eu falei, eu quero contar essa história para os homens. Porque os caras vejam esse caminho que eu trilhei também. E eu comecei a escrever textos de forma despretensiosa numa conta do Instagram. Só que aí eu quis fazer um curso, eu quis fazer, sei lá, PNL, eu quis fazer o curso de constelação familiar, eu quis fazer curso disso, quis fazer curso daquilo, quis ler tal livro, quis ler tal coisa. E de repente, esses seguidores que gostavam dos meus textos, você não faz atendimento? Eu falei, eu posso conversar com você, se te ajudar. E eu comecei a fazer. A coisa foi aumentando de volume, até que a gente viu a necessidade de profissionalizar.
E pela necessidade de profissionalizar, aí eu me associei com agências, com pessoas que, ó, para você abrir um curso, você tem que fazer assim, assim, assado. Você tem que conversar com o público assim, assim, assado. Que foi me moldando profissionalmente. Mas hoje isso se tornou o meu grande propósito de vida. Deixar esse legado para esses camaradas. Não é? E longe da pretensão de fazer com que alterar o destino de alguém, porque cada um precisa passar pelo seu próprio deserto, isso não tem jeito. Mas ajudá-los nessa travessia. Então, isso foi uma coisa espontânea. Agora sim se tornou uma empresa, obviamente, porque vende curso, tem atendimento ao aluno, gera receita, despesas e tudo mais. Mas ele começa com um propósito e ele continua como um propósito, só que agora ele está profissionalizado. Nunca houve apenas esse olhar, não, esse nicho aqui vai me dar dinheiro. Tanto que eu abri mão de um nicho que me dava uma boa receita, que foi o nicho das mulheres, para focar totalmente nos homens. O nego falou para mim, você é louco. Mulher compra demais essas coisas sobre relacionamento, sobre desenvolvimento. Eu falei, não, cara, mas pulsa no meu peito falar mais com essa rapaziada aí. E foi o que eu fiz. Massa. E aí dentro do curso, igual você falou aí dos seus sabores, do seu deserto, você conta às vezes alguma experiência negativa que você teve? Conto. Hoje você falou que é casado com a Camila, Sim. né? Mas um relacionamento que talvez você perdeu, enfim, você cita isso lá? Sim. Eu cito o que eu passei. Hoje, dentro do Afino Machado tem um workshop, quando eu falo um pouco desse meu lado mais sombrio, desse período mais sombrio que eu passei. E dentro do Conduta Masculina, que é como se fosse o meu curso de entrada, que todos os dias as pessoas podem se inscrever lá, que é um conjunto de vídeos, mais um conjunto de ilustrações com resumo desses vídeos, mais uma live fechada comigo, eu conto também. Então, boa parte do que eu transmito ali tem um feedback da minha experiência pessoal. Porque, cara, você está lidando com desenvolvimento. É igual o pessoal fala, Orlando, você não fala de empreendedorismo? Eu falo, não falo de empreendedorismo, eu não sou um empreendedor. Eu estaria ensinando uma coisa que eu não construí. Eu não tenho nem paciência muito para esse negócio de empreendedorismo. Eu deixo isso com o pessoal da agência. Eu gosto disso daqui, ó. Dessa troca de ideia. Você tá Tete a tete, vivendo, né? pregando uma coisa e vivendo outra. Exatamente, eu jamais faria isso. E outra, Jefão, o pessoal descobre, cedo ou tarde eles te derrubam. Com certeza. Se você for um fake, eles te derrubam, cara. Isso aí. Mas muito bom, isso aí é o que você falou sobre passar confiança, né? Exato. Então, se eu cito lá algo que eu passei em um momento ruim e depois eu corri atrás e melhorei, os caras já vão se identificando, né? Fala, putz, esse cara tem propriedade para falar, né? É isso aí. E para falar em propriedade, quando eu lembro de homens bem resolvidos, eu lembro do Orlando. Quando eu lembro de tecnologia, eu lembro de quem? Fujioka. Fujioka, né? Sempre, Vamos falar do Fujioka? Vambora. Vambora, aí. Falar sobre uma coisa séria aqui. Se você é uma pessoa que está sempre ligada aí no mundo da tecnologia, gosta de acompanhar os lançamentos, os produtos e tal, você já deve saber que produto de tecnologia das maiores marcas é no Fujioka, né, amigo? Rapaz, e quando o Jefão fala aqui de produtos de tecnologia, é muita coisa mesmo. O Fujioka ele tem a linha de informática, por exemplo, que tem notebooks, impressoras, suprimentos, roteadores, acessórios e uma infinidade de coisas disponíveis lá para vocês. Os bravos. Tem a linha gamer que é simplesmente incrível com console, para quem gosta de console. Componente para montagem de PC gamer, para quem prefere PC, é claro. E todos os acessórios das marcas mais desejadas para você montar o seu setup. Tem Lenovo lá? Tem. Lenovo é top, hein? Lenovo é mala. Lá no Fujioka tem os últimos lançamentos em smartphones, tem TVs, super telas, tem caixas de som, tem produtos de cuidados pessoais e muito mais. E o melhor de tudo é que o Fujioka sempre tem um precinho pra lá de especial para satisfazer você, seja qual for a linha de produto que você esteja precisando. E já que a gente falou aqui da linha de celular, é bom lembrar que a tecnologia 5G já chegou com tudo no Fujioka, que está sempre atualizado, já tem para vocês vários modelos com as conexões compatíveis com essa tecnologia maravilhosa. Eu garanti o meu lá, né? Eu era Você é 4G, bravo, né? Você era Eu era 3G, eu era ó. CDMA. Aí eu fui lá e troquei, agora eu já sou 5G, brabo. comprei lá. E você não pode ficar de fora dessa, né? Então já é bom garantir logo, aproveitar o máximo de conexão possível, porque, né, a gente não vive sem internet. E o 5G tá aí pra gente usufruir. Não é isso? Não dá pra moleque. ver sem internet, né, pai? É lógico, ué. E é isso aí. Então o recado é esse. E se é produto de tecnologia,
é Fujioka. Você pode procurar uma loja aí, vai ter sempre uma bem pertinho de você. E para quem preferir, é só acessar o site fujioka.com.br para comprar online. Você vai encontrar oportunidades incríveis como essas aqui que eu vou falar agora para vocês. Ó, tem uns... Tem uns pichulé aí, hein? Olha o trem pegando. Smartphone. Tem smartphone Samsung Galaxy A22 5G, já é a nova tecnologia, em 10 vezes de R$ 159,90. Tem smartphone Moto G71, também com a tecnologia 5G, 128 GB, de 10 de R$ 199,90. Caralho, hein? Cara, Lenovo não poderia faltar, né? Nosso parceirão. Jamais. A Lenovo tá lá com um notebook Ryzen 7 256 GB SSD 10 de 389. É sem juros, viu? E os melhores lançamentos você encontra também no notebook Samsung, o Book 2 360, Core 5 e o Galaxy Tab S8 Ultra 5G. Todos os dois já disponíveis no Fujioka. Só os trens. Só os brabos. Tudo é 5G, 5G, agora, né? todos os top. Cê Falou em doido. lançamento, irmão. É Fujioka. Tem disponível. Então é isso, gente. O recado tá dado. Se você pegou o recado, corre lá no site www.fujioka.br ou vai numa loja aí deles e As lojas são aproveita. sensacionais, né? O site é www.fujioka.com.br. Beleza? Corre lá e aproveita. Tamo junto. Mas pode pesquisar que sempre tem uma loja bem pertinho de você. Sempre. Loja top, né? Loja top. Inclusive lá em Consultor de venda Brasília abriu uma qualificado. super loja. Lá em Fujioka. Brasília? Oi. Ó. Então pra você que é de Brasília, DF aí foi contemplado com uma mega loja Fujioka. Mega loja Fujioka. Sensacional. Passa lá e já garanta os seus produtos de tecnologia. É isso aí, Não é? gente. Fujioka, tamo junto. É nóis. É nóis. Orlando, e falando aí em produtos, né, de ponta e tudo mais, a galera que tá nos assistindo aí, ou que vai nos assistir também futuramente, como que esses caras fazem para adquirir o seu curso? Qual é o canal que eles te procuram? Como que funciona? Meu Instagram. Seu Instagram. Orlando.gcosta. O G de Garcia, né? Orlando.gcosta. Lá tem, no link da minha bio, tem os cursos, né? Então, hoje ele pode entrar imediatamente no Conduta Masculina e começar a acessar o conteúdo. Em novembro, eu abro a turma 7 do Afiando Machado, logo no início, provavelmente primeira, no máximo segunda semana de novembro, eu abro o Afiando Machado. Geralmente, quem entra no Conduta Masculina depois tem um voucher especial para poder fazer o Afiando Machado. A gente sugere que ele comece no Conduta para ir se familiarizando com a profundidade de algumas coisas que eu trabalho. E depois, quando ele entrar no Afiando Machado, ele já vai estar bastante lúcido sobre várias questões e consegue aproveitar até melhor o programa. Então, primeiro ele pode entrar no Conduta Masculino pelo link na minha bio, orlando.gcosta. E lá em novembro, ele pode estar entrando no Afiando Machado. A gente dá um voucher muito bom para quem é do Conduta Masculino para continuar no Afiando Machado. E a maioria continua porque gosta muito do que a gente tem a oferecer e da ideia que a gente Quer troca dar ali. continuidade. Quer dar Eu ia continuidade. perguntar exatamente isso, a recorrência. Então o cara ele faz e ele continua, porque como é uma fragilidade da pessoa, Sim. então é importante que ele faça, mas que ele continue fazendo, né? Senão Exatamente. ele se perde, né? Exatamente. E o Conduta Masculina, ele tem um investimento. Eu faço esse primeiro investimento para ter acesso a ele. Sim, o Conduta Masculina, ele é 12 de 29 e pouquinho. Geralmente a gente trabalha com um ticket bem baixo acessível, mesmo. né? Acessível para todo mundo poder fazer. Ele é à vista 297 e o camarada tem acesso a tudo que foi gerado até hoje dentro do Conduta Masculina e todos os novos episódios que eu vou gravar. Geralmente eu faço às quartas-feiras. Ou eu tô sozinho, ou eu recebo algum convidado que fala sobre o tema também. Legal. E ele tem acesso aos mapas mentais, que é o resumo de cada aula, né, ilustrativo de cada aula, e também a uma live que é fechada, que ela dura um pouco mais. Pô, a última live que eu fiz foi sobre a psicologia masculina dentro do Senhor dos Anéis. Os caras ficaram loucos. Porque eu tratei do Gandalf, tratei do Aragorn, tratei do Frodo, tratei da luta do bem e do mal, das sombras. Durante a live lá, o YouTube me derrubou por direito autoral, mas tudo bem. A gente abria outra e continuava. Mas esse episódio tá lá na plataforma, porque eu peguei trechos do filme e eu trabalho muito com imagens, com mitos, com jornadas, né? Que é um pouco daquilo. Eu não sou especialista em psicologia junguiana, mas gosto de ler e de me inteirar sobre esse assunto. Então eu trago esses elementos de uma forma muito simples, né, para o cara poder entender. Eu falo, aqui você está no arquétipo do órfão, o arquétipo do órfão é o que sobressai na tua persona.
você tem que migrar para o arquétipo aqui do sábio, como que você vai fazer isso. Então eu vou tratando um tema que é super complexo, né, que é algumas partes da psicologia analítica, mas de uma forma muito simples, para que o cara, com base em uma história, em uma jornada, ele consiga adaptar aquilo para a jornada dele. É evidente que eu não fico só nessa questão de jornada de profundidade. É claro que a gente dá ali instruções que são do dia a dia também, muito mais práticas para o cara. Eu gosto de... Cara, a minha característica é não ficar em um tipo de abordagem só. Eu gosto de estudar várias abordagens para trazer para o cara um conjunto, né? Para o cara poder se situar da melhor forma possível, o mais rápido possível. Então também o cara enjoa, né? O homem fala, pô, só essa caralho desse assunto aí. Exatamente, exatamente. Né? Exatamente. Quando eu gerava conteúdo para mulher, só para as mulheres de repente que estiver assistindo, eu gerei mais de 50 horas de conteúdo dentro do Conduta Feminina. Então também está disponível lá no link da minha bio, um material rico pra caramba, elas adoram, pelo mesmo valor do Conduta Masculina, onde ela também tem acesso a um grupo de Telegram, que é uma espécie de Tinder meu. Que esses caras do Afiano Machado encontram com essas mulheres que foram minhas alunas também. E ali o pessoal cria grupos de amizade, às vezes um acaba namorando, conhece um par ali, porque são pessoas que estão procurando a mesma coisa, na verdade. Então tem isso também que a gente criou. É interessante fazer esse link, né, dessas pessoas. Cara, é muito legal, porque lá dentro o pessoal chama de Tinderlando, né? Olha o nome, o pessoal inventou e ficou. Os caras do Afiano Machado têm acesso a esse Tinder, né? E as mulheres, antigamente do Caminho da Rosa, que ele não tem mais, que é o Afiano Machado delas, na verdade, né? Agora, dentro do Conduta Feminina, ela consegue também ter acesso a esse Tinder. E lá ela vai conhecer... É um ambiente mais seguro de interação, porque no outro, você não sabe quem é quem, se é um fake, alguma coisa nesse sentido, né? Ali você tem um ambiente seguro, que você sabe que a pessoa tá dentro de um curso formal e tal, tá procurando a mesma coisa que ela, é bem legal. E eu vi lá em uma das suas várias postagens no Instagram que você fala sobre 3 perfis de mulheres, né? E aí a galera até comentou, você esqueceu do perfil A, do perfil B e tudo mais, né? Eu lembro que tinha, se não me engano, era interesseira ou era meio que uma encantadora lá, que você usa até o exemplo da sereia, né? Mas assim, você usa aqueles exemplos até mesmo no curso das mulheres para que elas não sejam daquela forma ou não? Você usa aqueles exemplos para abrir os olhos mesmo de nós homens para que a gente identifique e entenda que a gente tem que tomar um cuidado para meio que não cair numa armadilha ali. É mais para os homens. Mais para os homens. Mas com relação porque a mulher que vai me procurar, que me procurava na época fazer curso comigo, hoje as mulheres continuam seguindo, ainda que eu gere um conteúdo exclusivo para homens, porque segundo elas gostam muito. Elas aprendem alguma coisa, elas gostam de um jeito mais objetivo que eu falo. Certo. Então, elas geralmente não são mulheres que são mal intencionadas. Então, ali já não adiantaria eu falar para ela, não seja mal intencionada, porque ela já não é. Na verdade, muitas vezes ela está sofrendo, inclusive. Então, eu vou falar com ela sobre o relacionamento com o sistema familiar dela, como que ela identifica homem X, homem Y, homem que é um homem disponível, homem que é indisponível. Eu vou trabalhar com ela trabalhei muito com as mulheres, questão de mulher resgatadora, ou seja, aquela mulher que pega aquele cara, quanto mais problemático, parece que melhor, para ela resgatar, na esperança de ser amada, de que aquele cara continue com ela. Trabalhei muito com as mulheres, assim como eu trabalho com homens, a questão, eu vou usar essa palavra na falta de uma melhor, de energia feminina e energia masculina. A gente, como eu disse que os homens passaram por um processo de ser um homem mais soft, de feminilização, as mulheres, ao seu turno, passaram por um processo de masculinização nos últimos anos. Então, hoje, um dos principais elogios que se faz à mulher é ela ser guerreira. Só que tem um monte de mulher que cansou de estar nessa posição. Ela não quer mais estar com o escudo e com a espada na mão. Isso não é da natureza feminina, embora ela possa empregar força para ter a carreira dela, para ter as coisas dela, isso é ok. Mas quando ela emprega essa força numa relação também, a tendência natural é que ela fique pesada numa relação e ela se relacione com um homem que é mais soft. E ela não entende por que está acontecendo. Então eu trabalhei muito tempo essa questão com as mulheres. Tem muita gente hoje boa nas redes sociais que trabalham essa questão da feminilidade com as mulheres, dessa retomada para esse olhar mais feminino, mais tranquilo, mais doce, mais sábio, do que essa mulher meio que teve que, enfim, de certa forma se embruteceu um pouco mais, mas que agora está amargando um grande prejuízo nas relações afetivas. Então eu trabalhei muito nesse aspecto com a mulherada. Aí eu vou falar o quê? De ancestralidade com a mãe, com a avó, não é? Vou tentar trabalhar com ela um pouco mais dessa suavidade. O principal medo dessa mulher é se tornar uma mulher boba, tonta.
Eu falo pra ela, não é assim. Você vai se tornar uma mulher muito mais forte, inclusive, mas com uma força melhor direcionada agora do que esse tanque de guerra que você teve que ser até agora. Então as mulheres adoravam muito, né? Que por uma questão de tanto que elas seguem até hoje mesmo. Elas falaram, eu vou permanecer aqui te seguindo, porque apesar de você gerar para homem, me faz sentido muita coisa também. E eu gerei muito, tive muitas, mais de 1.000, acho que alunos em um prazo de um ano. Eu vou falar igual o que a gente falou aí, cara. É um puta nicho. A mulher compra muito mais do que o homem. Mas aí me veio uma dúvida, porque aí como que você, voltando àquela questão de passar credibilidade, olhar pra você e vou comprar, esse cara me ganhou. A estratégia com elas foi a mesma que com eles? Pra pegar essa credibilidade e falar, não, eu vou comprar o curso desse cara. Ele é um homem, ele tá falando, mas eu vou comprar. Cara, eu só te falar que eu nunca pensei de uma forma assim muito pontual em estratégia. Eu sempre gerei o conteúdo. Uma vez um camarada falou pra mim, cara, entrega conteúdo sem ter dó. Eu falei, cara, tudo que eu leio, tudo que eu sei, eu vou entregar. E eu fui entregando pra elas. Falando de constelação, disso, daquilo, de uns puxão de orelha. Porque, olha só, tem muitos... Isso já deu até polêmica no meu perfil. Muitos geradores de conteúdos pra mulher, eles ficam bajulando demais a mulher. Eles são assim todos soft, eles são todos bonzinhos, eles se colocam assim no lugar de bom rapaz, disso, daquilo. Eu nunca criei essa máscara. Eu sentava o cacete nelas. Minha filha, falava um monte. Falei, cara, agora eu vou ser cancelado. Muitos gostavam, falaram, cara, era isso que eu tava precisando. Um pouco mais de realidade. Em vez de alguém ficar me bajulando. Falei, então tá, então você é no lugar certo, porque eu não vou bajular ninguém aqui. E elas foram ficando. É claro que não bajular não é tratar com desrespeito também. Eu não trato ninguém com desrespeito. Não é necessário É isso. só falar a verdade. Ser real. Ser real. Ser real e dar um puxão de orelha quando ela tá divagando demais, quando ela tá viajando demais. Ou quando ela tá se achando demais. Né? Então, bota o pezinho dela ali no chão e troca essa ideia com ela como uma mulher adulta. Eu sempre fiz isso porque era meu. Agora, ô Rinian, eu fui orientado a fazer diferente para vender para mulher. Não, olha, para mulher, você tem que pegar na mão dela, tem que dizer que não é culpa dela. Você faz um meme, você faz uma dancinha. Eu falei, não vou fazer essa porra. Não faço, não sou palhaço. eu vou. Então você não tá no TikTok. Porra, não vou fazer. Eu falei, não vou fazer isso. Vou continuar falando desse jeito aqui. Se ele não gostar, paciência. Mas, por quê? Porque tem verdade. Então eu não fiquei nessa, ai, você é maravilhosa. Não, você não é maravilhosa. Você tá fazendo um monte de cagada. Você não é maravilhosa, ponto, acabou. Vem cá, você quer trocar ideia? Você quer entrar no mundo das adultas? Beleza, então vem aqui trocar uma ideia comigo. E foi aí que eu gerei o Caminho da Rosa, foi aí que eu gerei o Conduta Feminina. É que pra fazer os dois é absurdamente cansativo, porque a minha entrega é de corpo e alma na parada. Então, ó, eu tô trabalhando com o público feminino, é como se eu estivesse indo lá pra Manaus. Agora vai virar pra trabalhar com o masculino. É como se eu tivesse que ir pro Rio Grande do Sul. Tá meio que rápido. Então, pra mim, foi bastante desgastante. Só que as mulheres, dentro da rede social, elas estão relativamente... Se elas souberem quem seguir, e eu faço live com mulheres que são incríveis, indico amigas minhas que são outras influenciadoras que são incríveis, eu indico. Falo, ó, segue essa pessoa aqui, consome o conteúdo dela. Tem um psicanalista que é muito amigo meu, o Dr. Saulo Veríssimo, que gera um conteúdo para mulheres, que é incrível também, eu indico ele, que é mais ou menos a mesma linha que eu trabalho. Pegada. E eu vou indicando essas pessoas. Agora, se ela resolve seguir esse pessoal que vai alienando ela cada vez mais, ensinando a fazer joguinho, some que ele vem atrás, fala, sai desse jardim de infância, meu. Sai, para com essa palhaçada. Você não precisa disso. Nós trouxemos uma moça aqui que tem a mesma pegada que você, só que Pro lado. mulher. E aí ela falou uma coisa que enfim, me é marcou o nome dela? bastante. Paula Damas. Paula Truco. Ah, não é Damas, né? Paulo Damas. Eu sei que era Truco, mas joga Damas. Paula... Pra não perder a piada, né, Paula? Boa. Beijo. E ela trouxe uma frase dela, me marcou muito, que foi... Não é nem uma frase, uma colocação. Ela falou assim, a mulher tem que olhar pro cara e ela tem que deixar o cara se fuder. Ele vai fazer uma cagada, ele vai comprar um carro e ele vai se fuder, ele vai comprar uma casa e ele vai se fuder. Ela tem que deixar ele se fuder. Cara, eu fiquei com aquele trem, no dia eu não tava muito na vibe de discussão. Eu deixei passar. Mas aí te trouxe esse pensamento que ela trouxe pra gente. Então o pensamento é, se o cara vai fazer, deixa ele fazer. Ele tem que ser homem pra assumir os BO dele. Sim. Não concordo. Mas agora eu vou te trazer um outro ponto, que é
a polêmica do Caio Castro, por exemplo. Tá. Né? Que ele é Sim. o cara lá que falou que não é pai, que não sei o quê. Como que você enxerga isso daí? A polêmica dela no sentido de deixa o cara se fuder, porque se ele é um cara banana, um bosta, você tem que deixar de se fuder pra ele ir aprendendo. E o outro cara que traz esse posicionamento de, cara, eu não sou seu pai, eu não tenho que pagar a sua conta, mas eu acredito que você tem entendido o contexto que ele falou ali. O Caio Castro trouxe o seguinte. Ele disse que ele paga a conta. Uhum. Ele só acha que não é uma obrigação. Exatamente. Ele paga por uma questão de gentileza, de cavalheirismo, de estar tentando ali conquistar a moça. É isso. Eu concordo. Também. Eu concordo. Nessa obrigado, não, é uma gentileza. Eu instruo os caras. Vai convidar uma mulher para sair, vá no lugar que você dá conta de pagar, pague a conta. Ah, Orlando, mas o encontro não foi bom. Então, só não sai mais com ela. Exatamente. Tranquilo. Você não tá com uma arma apontada na sua cabeça que vai fazer com que você permaneça. Não é? Agora, de ter que ser, ter que ser uma obrigação. Onde está escrito que é uma obrigação? É uma gentileza que o camarada faz porque ele está no momento ali de se aproximar, de flertar, o que é absolutamente normal. E se for o inverso? Como assim? Se a mulher chama o cara pra sair e de fato ela paga a conta do cara. Como que você enxerga isso? É o cara ser soft? Você acha que ele é soft por conta disso? Ou tem que entender o contexto? Cara, eu entenderia o contexto. Eu talvez não me sentiria confortável. Eu não me sentiria confortável. Você não se sente confortável se você sair com sua esposa e ela pagar a conta? Sinto. Eu tô falando no primeiro momento. A gente tá falando não, de casamento? Não, estamos falando de namoro? Obviamente você Não, mas você é sai porque com a jovem é porque é diferente. uma vez. Não, é totalmente com a diferente. esposa- Você tá É um um relacionamento. Ah, não, uma isso não, relação. normal. Às vezes acontece, por exemplo, da minha esposa chegar e falar, essa daqui eu vou pagar. Tudo bem, Normal. tudo bem. Sem Não, problema. de É minha primeira, esposa, pelo né? amor de Deus. né? Não. Pelo amor de De Deus. primeira eu acharia estranho. Se o cara sair... Não, e você ainda falou assim, mas, ô Orlando, eu saí, o encontro foi ruim. Uai, irmão, paga a porra da conta. Ponto. Você tá Pronto. tirando? Ou você vira pra ela, ó, não gostei do encontro, faz essa aí. Paga. Não, aí realmente. Mas Dá uma quebrada no aí. contexto geral, é isso, né? Tanto faz, né? Acho que isso Exatamente. não deveria nem ser discutido. Tanto que o Caio até soltou um vídeo depois falando. Falou, cara, pra mim isso não deveria nem ser discutido. Mas vamos fazer o seguinte, já que no Instagram tá bombando, vamos converter isso pra cesta básica? Vamos? Eu lembro, eu vi esse vídeo, muito legal. É isso, Muito legal. nem deveria ser discutido, porque isso é uma coisa do casal, né? O que você faz com a Maísa é o problema de vocês dois. O que você faz com a Camila é o problema de vocês dois. Claro. Né? Então, Como cada casal se organiza é da dinâmica deles. Exatamente. Não, e quando é casal, cara, é muito, muito tranquilo, é igual ele falou. Às vezes tá num dia que eu ainda não peguei uma grana, ela já recebeu. Sim. Amor, vamos lá hoje, vamos num lugar top que a gente gosta de ir, que é mais caro, um Outback. Não, beleza, hoje é por minha conta. Tá, mas eu acho que o homem mesmo, assim, você fica com aquilo no subconsciente. Fala, pô, velho, eu tenho que fazer uma presa pra ela. Né? O aniversário dela tá chegando. Então, não é que é pagar, mas eu acho que vai do natural. Então, eu vou levar ela num lugar legal que ela gosta, num Não é restaurante obrigação, né? que ela gosta. Vou dar um presente top pra ela. Vou pagar uns negócios a mais. Por quê? Porque isso vai dar a minha essência. Eu também me sinto mal se ela sempre pagar. Claro. Por mais que ela seja a minha noiva, minha Claro. futura mulher, né? Claro. Mas no relacionamento, por exemplo, quando eu comecei a me relacionar com ela, Rinian, eu faço testes. Por exemplo, eu saí com ela várias vezes. Em algum momento eu falei pra ela, vamos dividir essa conta aqui? Eu me lembro como se fosse hoje, no dia dos namorados. Nós não éramos namorados. Falei, vamos dividir? Vamos. Ela pagou a metade. Bom, E aí? Eu falo isso direto pros caras. Eu já vi... Rinian, isso que você trouxe, vários caras já me trouxeram também. Olha só, a mulherada vai ter que entender. O homem atual... Cara, a gente poderia fazer 2 podcasts só sobre isso. O homem atual bem intencionado, que tá... tem A isso. mulher tem que entender o seguinte. 90% dos brasileiros ganha menos de R$3.500. Isso é um dado. Ou seja, não tem esse provedorzão que vai trazer conforto uma vida inteira para todo mundo. Não vai ter esse cara. Vai ter o cara que dá conta de fazer aquilo que ele tá podendo fazer no toma momento. refrigerante? Toma. Toma. Eu sei, tá gelado? Tá quente? Tá gelado. Tá gelado? Tá gelado. Hoje, o que eu já conversei, vi você falando, me entendo dessa forma também, conversei com outros caras. Os caras estão buscando, vou casar, quero noivar, quero constituir uma família. Ele tá buscando uma coisa chamada parceria. Exato. Parceria. Então, o que acontece? Hoje, a mulher também trabalha. Hoje, ela tem uma renda. Às vezes, é até maior do que a nossa. Tá? Hoje, a coisa tá
igual para igual, Sim. beleza? Então hoje esse cara tá procurando parceria. Então o que eu falo para essa mulher? Orlando, eu pago, não pago? Fico assim, falo, olha, deu o primeiro encontro, a tendência de que o cara pague por gentileza. O segundo, lá pelo terceiro encontro, pede para ver a conta. Ainda que ele fala, não, eu vou pagar, e muitas vezes ele vai pagar, mas essa sinalização, fazer esse sinal, mostrar pro cara que você é uma parceira, que você também tá preocupada com aquilo ali, isso é muito bem visto, muito bem recebido para a maioria dos caras hoje em dia. Ah, mas ele, Orlando, ele não aceita que eu pague, ele faz questão. E eu tô me sentindo um pouco incomodada com isso, não é? Eu falo pra ela, olha, no quarto encontro, vocês estão se conhecendo, compra uma coisinha pra ele, faz um bolo pra ele, faz assim, qualquer... Há que se haver essa troca. Porque senão, muitas mulheres hoje, porque a mulher, ela vive um delírio coletivo, né? Elas acham assim, não, eu só pelo fato de ser mulher, eu tenho que ser servida e ser uma princesa. Só se você for muito gata pra isso acontecer. E olhe lá. E olhe lá. E olhe lá. Não, mas ainda acontece. Se ela for gata pra caralho, ela pega um cara feiozão que tem a grana, ele vai bancar ela. Pronto. É uma troca, né? É uma troca. Agora, no geral, no contexto geral, são casais que estão muito bem, diga-se de passagem. Esses que constroem uma vida junto. Tudo vai de uma coisa chamada intenção. Qual que é a intenção daquele... Existe um termo a gente chama na machosfera, né? Que é onde os homens se reúnem para conversar essas coisas mais underground, que se chama... esse camarada virou gado gastronômico. Vocês já viram isso? Não. Gado gastronômico. Gado gastronômico. O gado gastronômico é aquele camarada meio nice guy, meio bonzinho, e que a mulher só sai com ele para jantar. Então, a mesma mulher tem vários gados gastronômicos. Hoje eu tô afim de comer tal coisa, vou dar um toque no fulano. Chama o cara todo bobalhão, leva ela... Paga ali o jantar pra ela, ela volta rindo, com a barriguinha cheia. Às vezes sai até com outro cara depois. Só ela que come na noite. Sacou? Entendi. Não, mas velho. Tem perfil de tudo, né? A gente tem de tudo, cara. A gente não pode julgar. E o que a gente trabalha é pro cara saber... Agora falando sério. É pro cara saber valorizar uma mulher bacana, uma mulher colaborativa, e do cara enxergar uma mulher mal intencionada e dispensar ela no primeiro momento que ele enxergar sinais. O problema do cara permanecer com uma mulher mal intencionada, às vezes percebendo que ela é, ele fica muito encantado, às vezes com a beleza dela, com o sexo dela. Isso. Aí o cara fica preso no próprio encantamento. A ruína do homem é o encantamento dele. A ruína do cara é o encantamento dele. Diante da sereia. O mito da sereia é perfeito nesse sentido. É o homem sendo vítima do próprio encantamento. Então o homem ele precisa vir com um certo grau de racionalidade e de observação. Porque se ele é totalmente tomado pela libido, ele se torna um escravo. Então, mas aí é um problema, né? Porque a maioria dos homens pensa sempre... Mas, esse é o pensamento, né? Mas antes tipo, a gente... é o que você falou, né? A gostosa... se ela é gostosa pra caralho, eu vou fazer tudo. Se ela é não sei o quê... Cara, é isso. Se resume, é isso. Pra você virar um gado... Você vira um gado. Daqui pra ali. Mas e aquele cara, também fiquei na dúvida, aquele cara que também ele sempre provém, ele sempre paga e tal, mas às vezes por algum momento o cara tá passando, sei lá, uma dificuldade e tal, e ele para de pagar. Ele se sente desconfortável quando a companheira começa a pagar. E aí talvez ele até fica meio paranoico e tal, e não entende que aquilo é normal. Às vezes ele tá até dentro de um relacionamento. Existe um conteúdo lá para esse cara entender também sobre essa parceria, porque isso é muito importante. Porque às vezes ele tem na cabeça dele de que o homem tem que prover tudo. E às vezes em algum momento ele não consegue. Por vários motivos. Fiquei desempregado, meu rendimento caiu, enfim. E aí ela começa a pagar e tá tudo bem. Porque ele tem um histórico positivo de N coisas que ele já fez. Existe algum material para esse cara entender? Falou, bicho, é parceria. Ela tá aqui, além de ser a sua mulher, ela é sua parceira. Então tá tudo legal. Você já pegou um perfil desse ou não? Muito pouco. O que acontece, infelizmente, por que há um exagero, às vezes uma paranoia como você trouxe, mas há também um pé na realidade. Ele sabe que se aquela situação perdurar, há uma tendência daquela mulher ir embora. Vários caras já aconteceram isso. Enquanto eu estava podendo prover coisas boas, estava tudo bem. A partir do momento que eu não pude mais, eu acostumei a mulher no padrão, ela começou a me maltratar e depois ela foi embora. Sorte do cara de estar com uma mulher de alto valor, que o valoriza, que enxerga essa parceria e que no momento de vulnerabilidade dele, ela pode chegar junto. Mas isso
é bastante desconfortável para a maioria dos homens. Porque eles sabem, em algum lugar, que se aquilo não for corrigido rapidamente, a tendência é que a mulher não permaneça. Ou ela comece a ficar muito insatisfeita Desconfortável. Né? desconfortável. Tem essa simbólica masculina do sacrifício. O sacrifício cabe ao homem, aquela coisa tudo, né? Que é meio que... Isso foi trazido para nós. De fato, do ponto de vista simbólico, o homem é o movimento. O homem é o que vai caçar. O homem é o que vai para a guerra. Só que isso não pode ser visto pelos caras de uma forma cega demais. Eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, eu tenho que sempre ser uma máquina 24 horas por dia. Não, esse camarada é um ser humano. E a mulher também não pode comprar essa narrativa de que aquele cara, para supostamente amá-la, ele tem que estar esfolado, sangrando o tempo todo, para poder agradar os caprichos dela. Não. Isso não é um relacionamento saudável. Ninguém pode adotar essa narrativa para esfolar o outro. A narrativa que eu acho mais saudável, repito, é essa que você está vivendo com a sua noiva. É o que eu vivo com a minha esposa, que eu conheço outros casais. É uma narrativa de parceria. Vamos pensar o que acontecia, comparar um relacionamento de 100 anos atrás dos nossos bisavós. Os papéis eram muito claros, na maioria das vezes. O que o cara queria? Eu quero uma mulher de família, né? Praticamente virgem. Né? Que eu tenho consciência de que eu vou pedir pro pai dela, vou tirar ela da casa e eu vou assumir essa mulher e toda uma família. E a mulher já sabia, o meu papel aqui é cuidar desses filhos, cuidar desse homem, e estava tudo muito definido. E eu dependo dele. É uma relação de dependência. Essa relação de dependência hoje, financeira, ela existe muito pouco. As coisas mudaram. Só que olha que curioso, né? O que a mulher esperava naquela época? Eu espero um homem que possa me prover. Assim como meu pai estava me provendo até então. Hoje em dia, as mulheres também, por mais que ela ganhe bem, ela quer essa mesma imagem do homem. Olha que curioso. Só que ela não quer aquilo que aqueles homens tinham de ruim. Ela continua querendo essa energia masculina do cara, essa capacidade. Não, mas eu quero que o cara também assista um filme romântico comigo. Eu quero que o cara me ouça. Eu não quero que ele seja grosseiro. Eu não quero que ele passe a noite com outra mulher ou no prostíbulo, que era relativamente comum naquela época de 100 anos atrás. Eu não quero que ele chegue bêbado em casa batendo em todo mundo. Claro. Então ela tá querendo o melhor dos dois universos, e tá certa. E tá certa nisso, ok. Os tempos mudaram. Só que quando o homem hoje, ele diz que quer o melhor dos dois universos, vamos falar que ele é preconceituoso, vamos falar que ele é machista, vamos falar que ele é preguiçoso. Existe uma narrativa hoje, e não é vitimizar o masculino, mas existe uma narrativa muito clara hoje de que o homem, ele sempre está errado. Ele sempre está mal intencionado. E não é bem assim. Da mesma forma como as mulheres, elas têm os critérios de escolha para os homens na atualidade, os homens, obviamente, também vão ter o critério de escolha. Não existe como... Relacionamento não é filantropia, não é legislação, ele é desejo. Não tem como você impor que o homem gosta de mulher X ou Y. Ele vai gostar da mulher que ele gostar. E, de certa forma, como as mulheres querem o melhor desses dois mundos, das gerações, os homens também querem. Tá, ok, eu sei que eu não vou conseguir hoje uma mulher virgem. E tá tudo bem, os caras têm consciência disso. Mas não preciso também ter uma mulher que... Ele não quer pôr de ser, mas quando ele diz isso, vão taxá-lo, por exemplo. Eu concordo em dividir o poder de mando financeiro numa relação com a minha esposa ou com a minha namorada. A mulher fala, não, mas esse cara é pão duro, não sei o que. Ou seja, quando o cara ele divide algo com a mulher, do ponto de vista financeiro, ele está dividindo poder também. Poder de mando. Porque geralmente quem paga é quem dá a palavra final. Quando esse cara ele abre e não quer dividir, não quer dizer folgar em cima da mulher, longe disso. Mas quando ele abre essa possibilidade também de parceria, a distribuição do poder na relação fica mais equânime. Então hoje, só que quando o homem diz isso, ele é taxado. Ele é taxado, é como se ele não tivesse poder de escolha. Só que no mundo real, onde as coisas estão acontecendo, longe das narrativas de Instagram, de YouTube, não sei o quê, a coisa está acontecendo. Os relacionamentos estão acontecendo. Homens que têm poder de escolha vão continuar escolhendo. Mulheres que têm poder de seleção vão continuar selecionando. É isso. Então, segundo Pablo, que diz que o homem não chora, tá errado. Olha só, o homem não chora. Essa é uma... Nossa, você foi buscar o Pablo, eu nem tava nem lembrando dele mais. Esse é um tema interessante. Quando eu vou perguntar pro cara. Porque o homem... a gente não pode ir pros extremos. Quando tem essa dinâmica do homem não chora,
nosso avô olhava pra gente, molequinho, e falava, engole esse choro que o homem não chora, não consigo enxergar necessariamente nessa geração de homens uma maldade nisso. O que eu enxergava é que a vida deles era tão dura que ele tentava passar pra nós que, olha, você tá chorando por uma coisinha, mas a vida vai te bater muito mais forte. Engole esse choro e vira homem. Antes de morrer, Davi disse ao filho Salomão, eu vou deixar a vida, isso tá nas escrituras, eu vou deixar a vida e você vai ficar. Porta-te como um homem. Cara, olha a força que isso tem. Ele não precisava dar um conjunto de regras. Seja homem. Ele disse. Essa frase ficou tão marcada em mim quando eu soube dessa passagem que eu até cheguei a tatuar aqui no meu tríceps. Confortar estou vir. Coragem, seja homem. Permaneça, seja firme. Então eu acredito que esses ancestrais, eles trouxeram essa questão do engole esse choro. Eu não acredito que, por exemplo, se o menino da década de 50, 60, se ele perdesse a mãe dele, eu não acredito que um homem diria isso pra ele engolir o choro. Eu acredito que eles diziam quando o homem realmente estava afetado por coisas que não deveriam se afetar tão facilmente. Agora, eu choro, já fiz live, chorei falando do meu pai, da minha ancestralidade. Quando o homem ele chora nessa questão de transcender, quando o lutador de UFC chora, agradecendo, nenhum cara vai falar pra ele engolir o choro, porque ele já provou quem ele é. Agora, o camarada, qualquer coisinha ele tá choramingando, balbuciando, ele não é um camarada que os outros homens confiam nele, porque ele é fraco. Então ele vai ser taxado mesmo. Fala, cara, pelo amor de Deus, engole esse choro. E às vezes eu falo desse jeito com os caras. E os caras falam, pô, cara, eu tava me vitimizando, não tava nem percebendo, porque a gente se afunda nessas narrativas. Então, de certa forma, esse engole o choro, ele tem um lugar de ser. Ele precisa ser contemplado, não de uma forma, não, isso tem que ser Ctrl Alt Del excluído, e agora qualquer coisa eu vou abrir o berreiro. Não, cara. A vida vai te bater forte pra caramba. Se você ficar sentado chorando, você vai ser engolido. Agora, leve o seu choro, se você quiser chorar, ou sua lamúria, ou seus conflitos, procure um profissional pra te ajudar. Não fica levando pra amigo que vai te levar pra bebedeira, pra usar droga, pra casa de prostituição. Não fique todo momento levando isso pra uma mulher que você tá conhecendo. Tem cara que faz da mulher terapeuta. O cara sai com a mulher pela primeira vez e fica chorando na mesa do bar por causa da ex. Várias mulheres já me relataram isso, então isso não existe. Há lugares adequados e hoje você pode procurar. Exatamente. Então, tem um lutador que viralizou aí no Instagram. Hoje a galera faz muito corte, né? E posta lá. E ele fala exatamente isso. Nesse caso, que eu vou dizer agora, realmente o cara pode chorar. Por exemplo, o cara parece que estava com muita sobrecarga nos ombros, de cuidar da família, passando dificuldade e tal, aquela coisa toda, filho doente e tal. E o cara suicidou. O cara suicidou. E aí, nesse caso, o lutador ganhou a luta e ele falou, hoje essa luta eu ganhei pro meu amigo X, porque ele se suicidou semana passada, tava passando muita dificuldade, muita coisa, e ele não pôs pra fora. O cara não chorou, o cara não chegou, irmão, tô desesperado, me ajuda aí com um pacote de arroz, me ajuda aí com o combustível do meu carro pra eu ir trabalhar, enfim. O cara não pediu ajuda e suicidou. Ele achou que essa seria a melhor maneira de resolver os problemas dele. Eu acho que nesse caso, sim, cabe o choro. Sim. É um desabafo, né? O cara tá, cara, eu tô lutando, tudo que eu faço não dá certo, eu tento, eu corro atrás, eu preciso melhorar, mas eu não consigo, velho. Aonde eu tô errando? Eu acho que nesse momento cabe um choro, né? Não um choro de vítima. Agora o meu pneu furou ali, ai, meu pneu furou. Eu não respondeu minha mensagem. Porra, velho, dá licença, meu. Aí realmente, né? Então a gente tem que saber esse lugar, né? E, cara, quase 80% das pessoas que tiram a vida no Brasil e nos Estados Unidos é homem. Olha que loucura. Né? Quase 80%. E muitas mulheres têm certeza absoluta de que só elas sofrem em relação. Mas muitos desses caras que tiram a vida é por fim de relacionamento, que ele não consegue assimilar aquilo. É muito doido. Ele não consegue conversar, ele não consegue assimilar, ele não consegue lidar com aquela dor. E vai. Quantas vezes eu recebi de cara na Fê do Machado um conduto masculino que falou que estava pensando em tirar a vida? É relativamente comum, infelizmente, no público masculino. É que, também não querendo vitimizar aqui, mas de certa forma, ninguém tá nem aí muito pro homem. Ô meu, você tem que ser forte, você que se lasque. Você é homem. Pronto. Então tem que ter esse meio termo. Ele sim, ele tem que ter uma densidade, uma fortaleza. O homem precisa se sentir um muro, mas que ele também seja visto de vez em quando, pelo amor de Deus. Que alguém olhe para esses caras para não ter um índice tão alto e nem o amigo do lutador lá. Chegar num ponto desse. Vai virando um monstro dentro da pessoa, né? Exatamente.
Cara, acho que é por isso que é muito importante, acho não, volto a dizer, por isso que eu tenho certeza que é muito importante você saber fazer esse filtro e encontrar uma parceira de verdade para ela te ajudar, né? Porque se em algum momento você passar por isso, ela te conhece tanto ao ponto de identificar e falar assim, pera aí, irmão, vem cá que você não tá sozinho não, né? E ela te dá esse suporte. Porque acontece, cara, não é porque a gente é homem que a gente não vai fraquejar, às vezes a gente não vai errar, né? Tem pessoas que são melhores, né? Mas se você tem alguém do seu lado que está ali para somar, para multiplicar, as chances disso acontecer, elas reduzem bastante, né? Então, eu achei muito interessante aquele conteúdo que eu li no seu Instagram sobre saber identificar com quem você está se relacionando. Porque, infelizmente, muitas das vezes eu posso até achar que eu sei, mas em algum momento eu tive outros relacionamentos, né? Mas a gente vai amadurecendo, a gente vai lendo e tudo mais, e hoje eu acredito que eu esteja em um bom relacionamento. Por quê? Porque eu li, porque eu fiz esses testes do pagamento, né? Eu não cheguei e comecei a namorar aliás, eu não comecei a me relacionar e já noivar com 2 meses, 3 meses, eu não agi por emoção. Eu fiz igual você falou, eu tive um relacionamento ruim, o que é que eu posso fazer para não errar aqui? Exato. Eu como Rinian, né? O que é que eu vou entregar para ela? Eu não posso entregar os mesmos erros desse relacionamento. Mas o que eu vou buscar na minha próxima parceira diferente dessa daqui, né? Eu quero algo diferente, eu não quero que ela erre nisso aqui, então o perfil tem que ser outro, né? E aí quando você encontra isso e você vai fazendo esses testes, eu acho que a chance de errar ela vai reduzindo, e aí você vai trazendo para você ali algo que pode ser que dure para a vida toda. O pessoal fala aí às vezes em rede social, eu já falei sobre isso. Tem uma máxima que eles costumam dizer, mulher, cara, é só para ser amada, não precisa ser entendida. Eu acho muito romantização. Com certeza é romantização, sabe? É esse cara o cavaleiro branco. Não. Isso pode dar margem para a mulher pensar assim, não, eu posso fazer o que eu quiser aqui, que eu não preciso ser entendida. Ele só deve me amar, deve nada. Acho que uma mulher adulta, ela sabe conversar, ela sabe se posicionar, ela quer se fazer entender, não é? O cara vai saber identificar aquilo que ela está necessitando, aquilo que ela está pedindo, conversando de forma civilizada. E não agindo, às vezes, como uma menina de 6 anos, fazendo birra, fazendo jogos, fazendo manha, para tentar ludibriar ali o cara de alguma forma, para tentar desestabilizar o cara emocionalmente de alguma forma. Então, esse tipo de coisa que falam aí para... Cara, acho que poluíram tanto o imaginário da mulher nos últimos anos por meio da rede social, que o estrago está feito e está feito bonito. Porque esse tipo de coisa... mulher tem que ser barraqueira, porque o homem gosta de mulher barraqueira. Olha as coisas que eles falam. Cara... Isso aí eu já ouvi muito. Homem gosta de mulher que manda, mulher que é brava. Aonde, cara? Pô, só se for um cara que também é desestruturado emocionalmente. Pra receber uma mulher dessa. Um cara bem estruturado emocionalmente, primeiro escândalo que essa mulher dá, segundo escândalo, ele põe pra andar. Ele não vai ficar. Ué. Mas eu lembrei, foi do meme, cara, falando de mulher escandalosa. Tem um maluco aí, um moreninho que fala que se você me deve, tem que me pagar, não sei o quê. Tá? Ele é tipo um agiota, né? Mas ele fala, rapaz, eu gosto de mulher barraqueira, que me liga e fala onde é que tu tá. Eu me sinto um gostoso, eu vou embora na hora. Mas claro que é uma zoeira, porque é o que você falou. Pô, o cara não aguenta. Pensa, você tá lá na sua família, numa festa, tá lá sua mãe, seu pai, todo mundo, e ela apronta um Zetel lá, às vezes por um ciúme. Vamos citar um exemplo que ele falou, às vezes você abre lá uma caixa de diálogo, lá tem uma mulher conversando com você, e ela já apronta aqueles Zetel. Você falou, peraí, a menina que estuda comigo aqui na pós, perguntando um negócio do trabalho, e ela já aprontou todo aquele barraco sem saber o que tá acontecendo. Então, você tá longe de mim, você tá doido. Porque, na verdade, quando você vai trazendo essa narrativa que isso é legal e que mulher só precisa ser amada e que mulher é assim mesmo, você tá enfiando silenciosamente um cara numa relação abusiva. E o cara não percebe que ele está entrando, porque geralmente não tem muita violência física. Essas questões. É um ciúme infundado, é uma tentativa de controlar se o cara, sei lá, vai no irmão dele ou na mãe dele, de monopolizar toda a atenção do sujeito, de dizer às vezes até o que ele tem que vestir. Né? É de ofender, né? Ela trabalha às vezes numa ofensa, na masculinidade do cara. Você... não transa tão bem quanto o meu ex. Tem vários casos assim. Cara, tem casos que... Aí o camarada, ele não percebe, porque ele já tá dentro da teia, que ele tá numa relação abusiva. Aí ele fala assim, mas com quem que eu falo sobre isso? Porque se eu for falar pra alguém
que a minha mulher tá fazendo isso, vão falar que eu sou frouxo. Vão falar mas ele vai fazer o quê? Vai bater na mulher? Não. Porque se ele erguer a voz, perigoso ele ser preso, então ele fica coado, ele não sabe muito bem o que fazer. Outro dia uma senhora me procurou. Falou, olha só, você indica algum advogado para o meu filho que ele está numa relação abusiva e não sabe fazer. O cara estava completamente perdido. Caraca. Há uma senhora que me procurou, eu passei o contato de um advogado, porque o cara não sabia mais o que fazer. E eu sei que o que eu estou falando aqui, às vezes para quem está assistindo pode ser polêmico, porque a gente não está acostumado com isso. A gente está acostumado com o contrário. O homem ser o protagonizador, o protagonista, aliás, perdão, do abuso. Mas quando uma mulher é a protagonista do abuso, a gente ainda está se acostumando a ver isso. Aos poucos isso vai sendo divulgado e por aí vai sendo mostrado para os caras. Você pode estar numa relação abusiva, você não está nem sabendo. E muitas vezes isso é uma piada. Por exemplo, não se faz um meme, uma piada com um cara abusador. Pelo contrário, isso é visto de uma forma rigorosa. Quando uma mulher é abusadora, é que ela é bravinha, é que ela é de Ares, que ela é isso, todo esse besterol. É porque ela tá de TPM. Ela é de Ares. Tem toda essa bobagem. Porque ela é intensa, porque ela tem a personalidade forte. Não, minha filha, isso é chata pro cacete, isso é problemática. Entendeu? E o sujeito não é obrigado a ficar ali te aturando uma vida inteira só porque ele é homem, entendeu? É isso que eu falo pros caras. Mas é isso mesmo. Geralmente o abuso pro homem geralmente não, né? Acho que praticamente é sempre psicológico, né? Essa pressão psicológica insana. Isso, exatamente. Você não vê o cara ir lá na delegacia e falar, cara, minha mulher me bateu, velho. Desceu a lenha. É porque o cara vai pensar, pô, chega lá, os caras vão me zoar, pô. Existe muita agressão, existe nos lares a agressão vinda da mulher. Esses números não são de porrada. Ela arremessa objetos, ela avança no cara. Contudo... Você sofre, amigo, com isso? ele tá ali assim, já levou umas tamancadas, hein? Bem. Você não sofre com isso, Só que é o seguinte, onde que esse camarada vai? Ele tem vergonha, velho. Ele fala, cara, eu não posso reagir porque eu vou preso. Se eu for numa delegacia, muitas vezes vão rir de mim. Então o cara fica, às vezes, sofrendo aquilo ali, sem saber bem como se movimentar. Né? Isso é muito um sério. negócio muito sério. É muito doido isso aí. Ô, Magreca, tem umas perguntas aí? Manda aí. Manda bala. A gente tem um chat ali que a galera interage, né? Então, pode ser que chegou ali algumas perguntas. Vamos mandar pro Orlando aí que ele responder bate... Vamos lá. Quebrar o gelo ou pra levar o trem lá? Pra elevar o nível aqui da parada. Tá da Dani aqui. O que é aquele negócio de Red Pill citado? Pesquisei aqui e vi que tem Black Pill e Pink Pill. Que você falou que ia trazer um pouco pra gente, né? Verdade. Red Pill. Vocês lembram do filme Matrix? Primeiro. Quando o Morpheus ele apresenta pro Neo uma pílula vermelha e uma pílula azul. Na pílula vermelha, Neo sairia do mundo de Matrix e ele olharia para a realidade. Né? Na pílula azul, ele permaneceria. Então a ideia do nome Red Pill é isso. Você vai tomar uma pílula vermelha onde você vai ver que as mulheres e os relacionamentos não são o conto de fadas que você pensou que fosse. Pronto. De certa forma, ele vai tratar um pouco sobre esse profano feminino, sobre o posicionamento masculino, sobre o combate a algumas ideologias, sobre até questões jurídicas no relacionamento. Isso daí começou, de certa forma, nos Estados Unidos, por meio de alguns fóruns de debate de internet. Então, lá fora tem um cara chamado Rollo Tomás, que ele lançou uma obra há uns anos aí chamada The Rational Male, né? O Homem Racional, trazendo todo esse arcabouço de informações que, de certa forma, a gente foi trazendo aqui. E os caras começaram a ficar um pouco mais espertos, né? Não ser aquele cavalheiro branco encantado. Os caras começaram a ficar um pouco mais espertos com, de certa forma, a movimentação das mulheres, principalmente nas últimas décadas para cá. Então, esse movimento, não chega a ser um movimento, mas essa estrutura de pensamento, de conhecimento, foi dado o nome de Red Pill. No Brasil, um dos maiores autores, que é esse pseudônimo que eu falei, que é o Nessahan Alita. E você tem hoje vários conteúdos que escreveu sobre o sofrimento amoroso do homem e sobre, de certa forma, essa parte mais sombria da psique feminina no que tange a relacionamentos. Tá? Sobre manipulação, sobre mentira, sobre hipergamia, que é sempre tentar ficar com o melhor homem possível e por aí vai. Não é? E você tem hoje, né, com a explosão das redes sociais, o YouTube, o Instagram e etc., você tem muitos geradores de conteúdo, inclusive mulheres,
que falam sobre a Red Pill. Eu, por exemplo, já participei de podcast que era quase totalmente voltado a Red Pill. Eu não sou um gerador de conteúdo Red Pill. Eu não me coloco nesse lugar. Embora eu tenha na Red Pill uma certa referência no meu trabalho. Eu trabalho com desenvolvimento pessoal masculino de uma forma mais abrangente. É como se fosse assim, a Red Pill, esse trabalho meu é a mesa e a Red Pill fosse os microfones. Ela faz parte da estrutura do meu trabalho, do pensamento, mas eu não me debruço só sobre ela porque ela tem um efeito colateral. Sim. Ou seja, muitas vezes o cara já um pouco mais amargurado, já um pouco mais chateado na relação dele com as mulheres, ele começa a consumir esse conteúdo, ele pode ser que ele fique com raiva das mulheres, pode ser que ele fique... ele me procura falando, cara, eu não sei mais me relacionar porque eu não consigo confiar em mulher nenhuma. Ele é como se fosse uma dose de remédio que começa a dar colateral nele. Aí você perde a linha do seu trabalho. Perde a linha, exatamente. Então, muitos caras chegam pra mim, que veio da Red Pill, que a gente chama de Red Pill Rage, né? Que aquele cara tá com raiva, né? Ele tá passando pelo arquétipo que eu chamo o arquétipo do rebelde. Eu chamo não, Jung trouxe o rebelde, né? Mas eu sei que ele tá tomado pelo rebelde, pelo revoltado e tudo, né? Eu vou tentar estabilizar esse cara e falar, ok, vamos dar pra Red Pill o lugar dela no nosso conhecimento, mas vamos entender outros saberes, onde você errou, qual que é a sua responsabilidade. Principalmente tem muitos homens muito jovens que têm que assumir o Red Pill, só que eles não têm estrutura, background psíquico, experiência de vida para assimilar esse conteúdo de uma maneira bacana, de uma maneira assertiva. Então, a Red Pill seria nesse sentido, esse conhecimento, esse conjunto de informações, essas discussões entre homens que fazem com que minimamente eles fiquem um pouco mais espertos, menos ingênuos na relação com a mulher. E o Blue Pill é aquele cara que continua ainda o cavaleiro, encantado, atrás da princesa, da Disney e todo aquele mundo romantizado que é muito comum na psique feminina, mas que também tomou conta de muitos homens na atualidade. Então, de certa forma, quando o cara ele toma a head, que a gente fala, tomou uma head, de certa forma que ele não tá mais tão bobalhão assim, que ele não tá mais tão inocente assim na parada. Fantástico. Interessante. É isso. Tem mais? Mais alguma, Cauê? Maísa Andrade. Manda bala, meu amor. Essa aí é minha mulher, hein? Vamos ver Quem que ela- manda? Vamos ver quem... É ela. É abordado no curso a importância do diálogo no relacionamento. Peraí. É abordado no curso a importância do diálogo no relacionamento. Não apenas dizer não para as mulheres em algumas situações, mas dialogar sobre as mesmas para chegar em um denominado comum. Sim, eu falo para os caras todo dia, olha, o diálogo é fundamental. Contudo, há formas de dialogar. Há formas de dialogar. Olha só. Isso eu trabalho na comunicação, no módulo, numa missão de comunicação. Vamos lá. Como que você está dialogando com a sua mulher ou com uma mulher que você está conhecendo? Melhor dizendo, uma mulher que você está conhecendo. Porque quando você está no namoro, no casamento, já se pressupõe que existe ali um mínimo de interação e um mínimo de conhecimento sobre o outro. Então isso é importante de sentar e conversar e alinhar. O que eu falo para os caras, principalmente nesse início, é onde esse público... É importante entender que eu trabalho com um tipo de público e atendo às necessidades deles. Onde que esses caras erram, por exemplo? Na forma de se comunicar com a mulher. Porque ele está sempre em súplica. Ele está sempre choramingando. Ele está sempre pedindo. Então, quando ele está com uma mulher que não é legal, que ela está desrespeitando ele, que está fazendo algumas coisas com relação a ele, que ele começa a se sentir ferido... Ao invés de ele se posicionar, ele fica, mas você não vai fazer. Não. Tem cara que age assim. A mulher fica com mais raiva e faz mais ainda. Então o que eu falo com os caras? Informe o que está acontecendo com você. Primeiro, tenha certeza de que há algo errado. Algo que você precisa pontuar. Informe, fala, fulana, está acontecendo isso, e eu não posso admitir. Isso principalmente nos inícios da relação. É limite que o cara precisa pôr. É limite. Ele informa e sai de cena. Porque antes ele já observou que realmente tem alguma coisa errada, que estava sendo desrespeitado, isso e aquilo. Beleza. Ele informa e sai. E deixa a mulher pensar sobre isso. Refletir, né? Refletir. Se a mulher começa a gritar, a agredir tudo, dá as costas e vaza. Você informa muito pausadamente, de forma muito ponderada e firme. A mulher ela sabe receber esse feedback. Agora, se o cara vai em súplica, implorando, choramingando, tenho certeza, você vai ser pisoteado. É a natureza, você vai ser pisoteado. Agora, como ela está trazendo aí, no noivado, no casamento, eu acho que se uma relação precisa de DR todo dia, tem alguma coisa errada com essa relação.
Não é possível. Todo dia tem uma DR, todo dia tem algo para parar uma maré. Né? Tem que ver se vale a pena continuar naquela relação. Agora, o diálogo dentro de um casamento, ó, vou fazer tal coisa, o que você pensa? Né? A gente viajou pro Chile. Tudo foi conversado. Apesar da minha esposa gostar mais de organizar essas coisas, ó, esse hotel aqui para você tá legal, esse passeio que você vai gostar, acho interessante a gente estar no lugar. E sempre nesse bate-bola com todo respeito, todo carinho, todo amor. Esse posicionamento mais firme que eu estou trazendo, que ela está fazendo a pontuação, é naquele momento em que está havendo ali uma afronta, que está havendo ali um desrespeito. Lá no início, para a mulher não entender que ela está do lado de um cara que é um pamonha que vai engolir tudo. Claro. É nesse sentido que os homens precisam pontuar. É o que você falou aí, é saber falar, colocar ali o que você permite, né? Sim. Qual é o seu limite. Até porque chegou no seu limite ali, você, se você deixar, aí a gente entra naquele perfil lá do início que a gente falou, né? O cara não consegue falar não, o cara não consegue melhorar e aí ele acaba se tornando um capacho, né? Acho que quando você conversa e fala, não, é o que você trouxe aí da viagem com a sua esposa. Igual Sim. você falou lá no início pra gente aqui, eu não era muito de viajar. Sim. Mas a atitude dela é muito massa, né? Por mais que ele não seja de viajar, por mais que eu já chegue com tudo pronto, mas é interessante eu trocar uma ideia com ele para Claro. mostrar para ele que eu quero a opinião dele. E outra, veja, olha só, o fato de eu não ser muito tão fã de viajar quanto ela, por exemplo, não me torna também inflexível a ponto de dizer não, nós não vamos porque eu não gosto. Não. Por exemplo, cara, foi aniversário da minha esposa uns meses atrás. E ela quis ir no show do El Chan, que teve aqui em Goiânia. Ó. Pô, cara, aquilo ali pra mim. Aí, mas o que eu fiz? Nostalgia, né? O que eu fiz, Inian? Eu não gosto. Vamos. E eu não fico com cara feia, não. Eu brinco, eu danço também, eu tiro sarro, tudo. Porque é aniversário dela. Eu preciso honrar e prestigiar a mulher que eu escolhi. Sim. Não é? A mulher. certeza. Só que toda a relação ela foi construída com a minha esposa, não precisou tanto, porque ela é muito gente fina. Né? Ela é muito consciente. Mas, se não, eu já teria capacidade de me posicionar com relação a alguma coisa que poderia, por exemplo, eventualmente ter um abuso. Então, esses são ajustes muito finos que a gente vai trabalhando. É claro que, eventualmente, o cara pode ir um pouco além ou um pouco aquém, mas é todo esse trabalho de equilíbrio que a gente trouxe lá no início. É do cara ir se modelando ali para conseguir atingir esse equilíbrio. Mas é evidente que dentro de uma relação, o diálogo ele é essencial. Mas muitas vezes a forma como esse cara lida com esse diálogo, lá do início, vai fazer muita diferença. Eu acho que ele tem que ser assertivo, que ele tem que ser firme, mas ao mesmo tempo amoroso. Claro. Eu falo para os caras, seja sempre gentil, seja sempre amoroso. Né? E não só um cara implacável. Você tem que primeiro ser generoso para depois, se for o caso, você ser um cara implacável. E não o contrário. Mas muitas vezes o cara, porque a gente trouxe medo absoluto de perder a mulher, ele vai... Cara, respeito não é algo que tem que ficar sendo dialogado, ele tem que estar na mesa. Acho que o diálogo ele tá nos detalhes, nos ajustes, né? Eu penso diferente sobre isso, vamos trocar uma ideia, vamos resolver, vamos chegar a um denominador. Agora, a mulher está mal intencionada com você. Ela não está te respeitando. Eu acho que não tem muito o que ficar pedindo, porque o vício já está na intenção. Hoje mesmo eu gravei uma história sobre isso. Eu falei, cara, às vezes é preferível uma mulher meio, abre aspas, chata, que tá toda hora querendo conversar, porque eu entendo que ela está tentando consertar. Ela quer permanecer com você. Prefiro esse tipo de mulher do que uma que tá sempre em silêncio, parece que tá tudo bem e de repente ela te dá um pé na bunda. Sai fora. Já tá com outro cara no outro dia, porque ela já armou tudo nos bastidores. Ela não tentou dialogar, ela não tentou consertar. Aí uma mulher me mandou, nossa, eu acho que eu sou um pouco assim. Eu falei, tá, então você tem que abrir a boca e dizer pro cara o que você quer, o que você pensa. Senão você tá insatisfeita com ele, você passa um tempo e você troca ele como se fosse um sapato. Não é assim que deve funcionar. E ele nem sabe o que está acontecendo. Ele nem sabe o que está acontecendo. O cara vai falar, pô, Orlando, mas eu pensei que estava tudo bem, ela não estava reclamando de nada. Não, abra o diálogo, abra a oportunidade para uma relação poder ser ajustada, poder ser consertada, em especial quando os dois estão bem intencionados. Só que pelo jeito de um, pela essência de um, pelo background de um e de outro, tá dando conflito. Só que quando tem disposição e interesse de fazer a coisa acontecer, o casal vai conseguir se ajustar. Agora, quando tem má intenção, quando tem egoísmo extremo, é difícil. Não vai, né? Não. Tem mais? Cauê. Tá rendendo hoje, hein? Gisele Constância. Gisele Constância. Orlando Costa, já pensaste em fazer algum trabalho específico para homens adolescentes, nem que seja um e-book? Homens adolescentes.
Gi, Acho que você citou eu alguma acho que a coisa. Gisele aqui. é uma seguidora minha antiga já. É? Eu vou lançar até o fim do ano um livro. Nós, né, a agência, a gente vai lançar um livro. E este livro, provavelmente, ele vai ser acessível para esse público um pouco mais jovem. É que o meu trabalho, ele tem um nível de profundidade um pouco maior, então a média dos caras é na faixa dos 30 anos, mais ou menos. Esse público adolescente, as perguntas deles, como que eu faço para chegar na mina da minha escola? Eu não tô na mesma vibe, eu não né? consigo falar com todo mundo. Eu preciso priorizar o cara que já tem uma capacidade de sintonizar com conteúdo que é um pouco mais profundo e que já tem uma vivência. Por exemplo, eu vou trabalhar com um cara que foi casado, que é pai de família, outros caras que têm 30 e poucos anos, estão bem na carreira já. Sim, no meu curso há caras de 20, de 19, só que eles são menos. E dá até gosto de ver, porque, pô, um cara de 19 anos, às vezes o cara tem uma baita de uma maturidade que um camarada de 40 não tem. Mas para eu fazer é o que eu falo, né? Para eu fazer um trabalho, abrir um leque tão grande, eu não vou falar nem tão bem com um, nem tão bem com o outro, né? E pela essa minha pegada, esse cara muito novinho, de 15, 16 anos, várias mulheres já quiseram colocar o filho para fazer. Eu falo, não, ele precisa ter um mínimo de background, de maturidade para poder assimilar um conteúdo um pouco mais denso desse, né? Sim. Ele É não- porque ele não ele nem tem- passou por aquilo, como é que ele vai entender? Exato. Tem história pra Né? superar. É. Não tem nada pra superar. Sim. Eu gravei, tá na minha bio também, uma mastermind que me pediram muito na época para mãe de menino. Principalmente a mãe que é solo, que é a mãe que não convive com o pai da criança. Então elas queriam entender, porque o medo delas era, mas eu não quero que meu filho seja esse homem todo donzelinho. Falei, então vamos entender um pouco sobre a psique masculina. Então eu trouxe uma coisa simbólica, trouxe algumas alternativas para aquele menino que não convive com o pai, para ele tentar construir uma referência. E foi muito legal essa Mastermind. Então, para quem é mãe aí e tá lá na minha bio tem um link, tem lá Mastermind Criando Meninos pro Mundo. Fantástico. Tem Tem mais? mais uma, eu acho. Dani, você é digital? Não sou migtal porque eu sou casado. Migtal? Migtal? Migtal são homens que seguem o próprio caminho. É uma sigla em inglês para homens que seguem o próprio caminho. Esses homens, eles decidiram que eles não vão... No máximo, eles terão relacionamentos superficiais. Não interessa a eles um namoro ou um casamento. Não interessa para eles nenhum relacionamento que possa ter uma dinâmica jurídica envolvida. Uma convivência envolvida. Por quê? Eles entendem que hoje, atualmente, para o homem... estar numa relação dessa é absurdamente oneroso. Ou são homens que já entenderam isso, ou são homens que passaram por divórcios muito difíceis, muito complicados, que falam, cara, negócio de mulher agora, relacionamento sério, não é mais pra mim. Eu vou seguir aqui minha vida, vou seguir minha carreira, vou seguir aqui fazendo as minhas coisas, e mulher talvez tenha um outro relacionamento superficial. Na maioria das vezes é essa forma que o migtal tem de agir. Alguns são chatos, né? Eles são militantes. Você é tronto, você vai namorar, você é gado, você é otário. Não, outros... Cara, quem tá seguindo o próprio caminho não tá enchendo o saco de ninguém. Essa que é a coisa. Então, é uma opção que esse cara teve. Então, não tem condições de eu ser migtal, porque eu vou afrontar basicamente aquilo que eles pregam, que eu sou casado, juridicamente falando, não é? Com comunhão de bens. Então, não caberia eu ser um migtal, embora eu já fiz live com um especialista em migtal, o Ricardo Tomé. Um abraço, Ricardo, se estiver me vendo aí, falando sobre um professor de filosofia do Rio, um cara fantástico, um cara top demais. E falando sobre o movimento migtal, eu tenho o respeito, entendo o lado deles, eu apenas não optei isso pra mim. Show de bola. Essa eu não conhecia. Mas, eu também não. Acabei de conhecer um termo novo. Migtal. O famoso fiquei pra titia. Né? Tem mais alguma, Cauê? A última aqui. Ai, choveu de pergunta hoje. Cariele. Tá na frente. Como identificar se o homem tem trauma de relacionamento ou é apenas machismo? Observação. Homens que não são comunicativos fechados. Mas Eu sei que uma coisa não tem a ver com a outra. né? porque hoje, o que aconteceu? Tudo se tornou machismo. Se tudo se tornou, nada mais é. Essa que é a questão. O que é um machista? Supostamente é um cara que é sexista. O que é uma pessoa sexista? É aquela que vê no sexo oposto alguém que é inferior, alguém que tem menos valor, alguém nesse sentido. Agora, há homens que têm realmente traumas de relacionamento e que, de certa forma, a maioria desses homens vão externalizar. Falar, eu não quero porque minha ex me traiu. Eu não quero me relacionar porque eu me dei mal. O problema de algumas mulheres é que algumas mulheres não respeitam isso. Elas falam, tudo bem, você tem trauma? Olha, então
fica aí com as suas questões. Se quiser, eu tenho um telefone de uma psicóloga, você entra em contato, mas eu vou ficar na minha. Algumas mulheres querem consertar o sujeito. E aqui entra a dinâmica da resgatadora. E essa é a questão das mulheres. O cara tem um trauma, o que ela fala? Ah, não, mas eu vou consertar. Eu vou mostrar para ele que as mulheres são boas. Me amar depois. Então as mulheres entram numa saga, muitas vezes, para poder consertar esse camarada aí. Só que geralmente, não é nem necessário identificar. Geralmente esse cara externaliza que ele não quer. Hoje os homens estão externalizando que eles não querem. Eu não vou namorar agora, eu não quero agora, eu quero só casual. Só que muitas mulheres não aceitam esse não. Elas vão ficar insistindo até fazer com que ele reverta aquele desejo dele, aquela vontade dele, ou aquele mindset dele. Aí ela vai sofrer, porque ela não vai conseguir. Ela vai dizer que todos os homens não querem nada com nada. É claro, você perdeu tempo com o cara errado. Você perdeu tempo com o cara que estava indisponível para você. Esse cara deu todos os sinais que estavam indisponível. Porque o movimento natural do masculino, ele vai passar um tempo te conhecendo, ficando com você, ele vai sentir um mínimo de confiança em você, ele vai fazer um movimento de sinais, para né? além disso. Ele já deu sinais há muito tempo. O que cabe à mulher? A mulher, ela também pode, ela deve colocar os limites. Ela deve chegar ao longo, sei lá, 3, 4 meses, o tempo que for plausível para ela. Claro, não vai ser com 2, 3 dias. Enfim, 2, 3 meses, chega para ele e fala: fulaninho, hoje o que eu quero para minha vida é isso. O que você tá querendo para a sua? Ah, não, eu não tô preparado, não sei o que. Então tá. Então você segue daqui. Foi muito legal que a gente teve até agora. Podemos até ser amigos sem problema. E eu vou seguir para cá, né? Ou seja, a mulher colocou um limite e definiu. Mas muitas mulheres não colocam esse limite. Elas permanecem com esses caras longos períodos. E aí ela não se abriu para outra oportunidade. Vai falar que foi usada. Vai falar que isso, vai falar que aquilo. Só que o cara deu todos os sinais. O cara não obrigou a ficar com ela. Então o que eu peço para a mulherada sempre encarecidamente? Autorresponsabilidade. Antes de você cobrar a responsabilidade afetiva de um homem, tenha autorresponsabilidade com você mesma. Você não é vítima. Você não é criança. Você é uma mulher adulta. E você, antes de sair colocando as rédeas da sua vida na mão dos outros. Show. Tama. Mais alguma, Cauê? Eu tenho uma curiosidade em relação ao curso, né? Você falou que ele é 100% online. Mas, se eu não me engano, em algum momento lá no início você falou que faz uma triagem do cara. Você troca uma ideia com ele para entender um pouco ele? Não. Então é totalmente online. O que a gente criou recentemente foi uma espécie de formulário para eu tentar entender qual que é melhor o perfil desse cara e para entender qual é a necessidade desse cara. E aí depois você dá um retorno para ele ou não? Um curso, você não dá um retorno individual. Eu entendo geral. mais ou menos o geral da dor do cara. E esse cara, por exemplo, na minha última sala do Zoom do Afeno Machado tinha mais de 100 caras. Então não tem como você individualizar, né? Se o cara quiser individualizar, ele deve procurar um tratamento terapêutico. Entendi. Mas ali a gente dá uma estrutura básica para o cara começar a trilhar um caminho novo. Vou aproveitar até aqui o espaço que me lembrou agora. Eu vou dar uma mentoria gratuita sobre essa questão do homem bonzinho. Vai ser no dia 14. Desse mês, numa quarta-feira, a partir das 20 horas. Então você entra na minha bio, tem um link lá, e você vai se inscrever, você vai preencher ali um formulário. Eu quero entender quais são as suas demandas sobre aquilo que a gente está trazendo lá. São poucas perguntas, você responde, você vai cair em algum grupo de WhatsApp para ser avisado. No dia 14, gratuitamente, eu vou dar essa masterclass e depois, daqui uns 2 meses, a gente vai fazer uma espécie de aulão que vai ser o dia todo, onde eu vou tratar só sobre essa questão do cara bonzinho, e isso vai se tornar um livro. E aí depois esse público mais novo vai poder também ter acesso a esse livro, porque e a aula também, porque é um produto mais barato. Show de bola. Então no dia 14 agora, quero ver a presença dos senhores lá nesse encontro comigo, onde eu vou tentar entender, vou pegar as principais perguntas, as principais dores, e vou tentar responder ali em 1h30, 2 horas de uma mentoria gratuita. E depois a gente vai ter, que isso vai me servir de material também, para a gente poder formatar esse encontrão que vai ter com os seguidores lá. Aí são alguns caras que estão dentro do Afeno Machado, alguns caras que vão se inscrever nesse aulão que vai se tornar depois esse livro ali. Porque eu quero tentar entender quais são as principais dificuldades que esses caras têm. E dentro do Afeno Machado, tem ali um módulo ou algum momento que você fala sobre o marketing pessoal, a apresentação pessoal do cara, para ele melhorar tudo isso aí, até porque eu acredito que isso também influencia no relacionamento, né? Talvez muitos acham que não,
mas eu tenho uma opinião muito forte em relação a isso. Até no momento da conquista, né? Sim. Como você se posiciona ali naquele primeiro momento. Boa. Existe algo dentro do Sim. curso ou não? Alguns caras hoje estão negligenciando essa questão, que são a que a gente chama de habilidade social. Tá? Alguns caras pensam, não, basta o cara ser bonito, basta o cara ser rico e pronto, a mulher vai pular. Sim, algumas sim, de fato. Mas ainda é exigido, aliás, um mínimo de traquejo social. É exigido um traquejo social, ou seja, do cara saber conversar, do cara saber gerar uma conexão, do cara se aproximar com uma roupa bacana, com um gesticular bacana. Porque às vezes, quantos caras bonitões e tal, que a mulher ficou com ele um mês e falou que esse cara é muito bobalhão, esse cara não sabe conversar, esse cara não sabe se portar. Então, sim, dentro do Afino Machado, por exemplo, tem uma aula sobre comunicação, que é essa parte principalmente de tom de voz e de formatos de conversa que eu gosto muito de falar com os caras. Como que você está se comunicando, como que você está conversando. O problema é que hoje a gente está tendo muito homem ferido. E homens feridos eles se tornam muito reativos. Então, numa conversa, eles já entram em discussão. Eu tento orientar os caras, cara, conversas iniciais com mulher não tem que ter discussão. Quantos caras, esse negócio depois do Caio Castro, quantos caras na conversa inicial com a mulher começou a ter discussão por causa disso? Fala, cara, você nem conhece mulher. Por quê? Porque ele não está se dominando ainda. E cara, você não tem ideia do tanto de cara ferido e reativo que tem por aí. Imagina. Então, o cara, ele tá armado o tempo todo. Então, eu sempre tenho tentado, olha, ok, você vai ser esperto, você vai saber filtrar, mas eu não te quero armado. Eu te quero aqui um cara, ó, tranquilo, na mesa aqui conversando seguro, conversando com uma mulher. Foi feito um experimento uma vez, colocaram uma modelo numa mesa e vários caras sentavam para conversar com ela, de um em um. E ela tinha uma campanha que ela apertava se ela não estivesse gostando. Lá nos Estados Unidos. Cara, o cara que ela não apertou a campainha, que ela falou, eu vou ter um segundo encontro com ele, foi um cara que ele não era o mais bonito do grupo, mas ele era o mais bem vestido. Olha que interessante, ele estava mais alinhado. Ele sentou assim, ó. Ele sentou com uma postura que denotava segurança, mas não arrogância. Você tá ligado àquela série Suits? O Harvey Specter. O Harvey. O Harvey Sensacional. Cara, ele é totalmente desenhado nesse sentido. Verdade. O Harvey, quando ele vai se tornar um cara arrogante, você vai começar a pegar raiva dele, o que ele faz? Ele recruta alguma energia típica de... algum atributo típico do feminino, que é uma solidariedade, que é uma empatia, que é uma caridade. Aí você passa... Porque ele humaniza o cara. Exatamente. Então, aquela postura. Ele sentou lá de frente para a mulher, começou a falar... Ele falou um pouco... Ela perguntou o que ele fazia, ele falou um pouco do trabalho dele. Eu trabalho com imóveis, eu adoro a minha profissão, tudo. A conversa passou um conforto, segurança para ela, mas sem ir pro extremo da arrogância. Agora os outros caras sentavam assim, encolhidinho. Ó, o cara queria fazer uma piadinha fora de hora, a mulher já tocando a campanha. Ou o cara apareceu com um traje que lembrava mais um adolescente do que um homem mais maduro e adulto. Não, cada um tem o seu estilo, mas no caso ali, não é? Então ela acabou ficando falando, ó, esse daqui tá, entre aspas, eu vou sair com ele novamente porque eu gostei. E esse cara não fez nada demais, ele apenas exalava essa segurança. Ele exalava segurança, firmeza, mas ao mesmo tempo muita tranquilidade. Porque simbolicamente o masculino, ele traz um elemento de estabilidade. Ele acalma o feminino. Esse masculino mais denso um pouco, e quando eu falo denso, eu falo do masculino forte, mas não masculino violento, arrogante. É aquele que exerce uma autoridade com amor. Exerce uma densidade, uma força com amor, uma firmeza com amor. Então ele traz essa estabilidade onde ele chega, onde ele está. Isso foi observado no meio de lobos, para você ter uma ideia, lá em Yellowstone, numa reserva. Tem uma reportagem aqui do El País que trata desse tema. É muito curioso. O lobo alfa, ele traz uma espécie de calmaria dentro da alcateia. E ele exerce a autoridade, ele é muito feroz, mas ele exerce a autoridade dele dentro da alcateia com amor. Você pensa que ele é muito amoroso. Então, é nesse caminho que eu quero conduzir esses caras. Sabe? Que ele seja um homem integral, que ele seja um homem completo, que ele articule na psique dele características de um homem muito forte, feroz, mas ao mesmo tempo de bondade, de generosidade. Esse é o legado que eu quero deixar para os caras. É possível caminhar com os dois juntos, né? Esse é o processo chamado por Jung de individuação. É um sujeito que ele olha para as sombras dele, para as questões dele, ele olha para a ancestralidade dele, ele contempla várias características dentro dele e ele se movimenta nessas características de acordo com o que pede o momento. No momento em que ele precisa ser sensível e empático, ele será. No momento em que ele precisa ser duro e firme, ele será também com a mesma intensidade.
E esse cara é muito estabilizado por dentro. Não é qualquer palavrinha ou qualquer coisa que faz ele chorar. Não é qualquer palavrinha ou qualquer coisa que tira ele do eixo, que tira ele do prumo. É um cara meio estoico, sabe? Eu gosto muito de adotar no meu trabalho também a filosofia estoica. Não é que esse cara tem uma mente quase inabalável. Ele vive muito em paz dentro dele, mas quando ele precisa, ele se posiciona. Então, nesse sentido, dessa apresentação pessoal, eu fiz na turma 5 um encontro com um cara que ele é especialista em imagem masculina. Olha que massa. O Igor Lira. Fantástico. Ele deu uma aula, só que não é só colocar, o Renian, não é só colocar uma roupa. Ele vai trabalhar qual a mensagem que essa roupa traz, qual a mensagem que a tua postura traz, que arquétipo que está sendo evocado aqui. É o do governante, é o do órfão. Cara, é sensacional. Essa aula está disposta dentro, porque eu chamo especialistas para trabalhar comigo, porque eu não vou dominar todos os assuntos. Tem uma aula, por exemplo, um cara vai falar de testosterona e treino, e por aí vai, porque eu chamo esses camaradas que são especialistas numa determinada área para poder trazer essa completude para os caras. Sim, dá um suporte legal, né? Sensacional. Fantástico. Gostou do papo? Demais. Tem Rapaz, papo aqui para conversar o dia inteiro, né? Tem, cara. Rapaz, Caraca, tem sensacional. 2 horas que nós estamos conversando aqui, tem um monte de coisa, né? Um monte, vai surgindo, né, muita coisa. É. Mas, cara, muito bom. Novamente, obrigado demais por ter aceitado o nosso convite. Acredito que dá pra gente, de repente, fazer um segundo round. Segundo round aí, né? Tem tudo a ver. Eu acredito muito nesse fortalecimento para os homens, para os indivíduos, né? No contexto geral, eu tenho muita certeza de que tem muita mulher assistindo a gente que também vai conseguir pegar muita coisa que a gente falou, e isso é extremamente importante, e essa é a nossa missão. Assim como a sua é bem clara e nítida, a nossa também é bem clara e nítida, que é levar a informação para que mude alguma coisa para quem está nos assistindo. Para terminar, a gente sempre pede para o nosso convidado deixar uma mensagem especial. Você falou muita coisa bacana, mas ainda tem alguma coisa aí para sair. Sua câmera vai ficar vermelhinha. Fique à vontade. Eu vou trazer algo sobre fortalecimento masculino, que é uma espécie de parábola. Isso é especialmente para os homens aí. Dizem que estava passando por Esparta um viajante. E ele achou curioso porque Esparta não tinha muros. E ele perguntou para um ancião espartano: por que ao contrário das outras cidades gregas, Esparta não tem muros? E o ancião respondeu para ele: porque os muros de Esparta são seus homens. É isso. Sensacional. Nós põe moral aqui, irmão. Muito bom. Mas é isso, cara. É muito isso. Hoje eu quero mandar abraço. Posso mandar À abraço? vontade. O programa é como se fosse seu. Ah, que beleza. Então, tem um pouquinho de moral aqui, né? Vai. Vamos dar um abraço pro Marcelo Mumu. Parabéns, Mumu, pela chegada do seu segundo filho. Verdade. Né? O Marcelo provavelmente tá lá. João Marcelo. João Marcelo, né? Tá lá abraçando ali sua Pagiando. família, né? Pagiando o passarinho novo que chegou no ninho. Parabéns, Marcelo. Raquel também, os nossos personagens. Um abraço pro pessoal lá da VO2 em geral, pessoal da Artesanal, Adriane, nutricionista, pessoal da Ecomando, pessoal da Convicta. O pessoal da Convicta é fantástico. Você conhece o pessoal da Convicta? Estão trabalhando hoje, hein? É por isso que eles vão dominar o estado de Goiás todo. E quem sabe Minas, DF, e vamos expandindo aí, né? Todo mundo. Abraço pessoal da Lenovo, abraço pessoal aí que nos fortalece, um abraço pessoal da Flow, que é verdade. natural e feito na hora, né? E é isso, esses eram os abraços que eu queria deixar Muito bom. aqui, Parabéns. né? Você conhece a Marjorie? A Beio. Vou deixar um abraço pra Marjorie. Nossa, a Marjorie fez a marca nova lá da Ecomando, vocês vão É mesmo? chorar. E do tanto que eu nós vi. vamos apresentar aqui já, Vamos né? apresentar aqui. Na próxima semana, Semana marca que vem. nova da Ecomando. Exatamente. E pra você que nos acompanhou até aqui, dia 7 de setembro, esse foi um episódio especial para você aprender a ter a sua independência como pessoa. Eu acho que muito mais do que um posicionamento masculino, é importante a gente entender que a gente precisa se fortalecer. Muito foi dito aqui sobre buscar ajuda, né? Então, independente de você ser homem ou você ser mulher, não deixe acontecer como você trouxe o exemplo do cara que se matou. Busque ajuda. É difícil, cara, caminhar sozinho. Claro, é muito difícil. eu Então, sou homem, eu não preciso de ajuda. Precisa, cara. exatamente, Precisa. precisa. E terapia. O Orlando deixou várias chaves aqui, né? Então, assim, eu Exatamente. espero que você que se identificou em algum momento com o bate-papo tenha pego aí essa chave, vire a chave
e trace um novo caminho aí para sua vida. Né? Exatamente. E é isso. Muito obrigado. Até sexta-feira, às 16 horas. Tamo junto. Curte, comenta, compartilha, ativa o sininho para as notificações. Fiquem com Deus e fui. Bom